Ok, muito bem. Bom dia a todos. Vamos dar início à 23ª aula. São mais encontros do que isso, né? Porque a gente não está contabilizando os simulados nem a prova. Mas em termos de aula teórica, essa é a de número 23, nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. Quem esteve comigo na sexta-feira viu que a gente começou a trabalhar com a ideia de fazer um projeto que tenha múltiplos arquivos. Até então a gente vinha trabalhando com um único arquivo main, onde a gente botava a nossa função principal, e se eventualmente a gente precisasse de outras funções e subrrotinas, a gente declarava dentro desse mesmo arquivo. E sexta-feira eu comecei a fazer essa separação, dando como exemplo a construção de uma biblioteca estática, onde eu aglutinaria ali no mesmo arquivo as funções que eu desenvolvi que seriam reutilizáveis, com seus arquivos .h, os arquivos header, onde tem as definições dessas funções. As implementações ficam no arquivo .c correspondente. Esses arquivos .c eu posso compilá-los individualmente em códigos objetos, arquivos .o, e todos esses arquivos .o comporiam uma biblioteca estática que, em conjunto com os headers, permitiria o reuso desse código. Então, a gente viu os benefícios de proceder dessa maneira, aumenta a capacidade de organização do código, a gente pode separar funções que são semelhantes em arquivos iguais e funções diferentes em arquivos diferentes. Dentro do próprio arquivo a gente pode fazer mais um nível de organização, mas em termos macro, de mais alto nível, a gente ganha essa possibilidade de separar em funções, né? E as funções em arquivos, e esses arquivos podemos aglutinar em subdiretórios e fazer múltiplas bibliotecas. A gente ganha várias oportunidades aí de reordenar o código e também de privilegiar o reuso, né? Uma vez que a função está bem implementada, bem testada, você está seguro do funcionamento dela, usou em um projeto e quer uma função igual ou pelo menos muito parecida a ela, você pode usar esse código novamente em outro projeto aí, simplesmente usando a biblioteca e passando os parâmetros adequados quando for a mesma funcionalidade. Então a gente tem todos esses benefícios. O que a gente viu e eu deixei em destaque aí no fim do encontro passado é que o processo de construção da biblioteca demanda vários comandos em linha de comando. O processo de instalação dessa biblioteca no sistema depende do conhecimento de certos arquivos, onde é que certos arquivos ficam no sistema operacional, você precisa de permissão do superusuário, então uma série de passos a serem feitos que às vezes o usuário da sua biblioteca não vai ter consciência plena de todos eles. Então a gente vai tentar automatizar até onde é possível cada uma dessas etapas, e esse processo de automação vai ser benéfico para o usuário, que quando pegar a sua biblioteca vai rodar um, dois scripts no máximo e vai ter o processo todo completo, e benéfico para a gente também que durante o desenvolvimento dessa biblioteca a gente não precisa ficar repetindo todas essas etapas cada vez que a gente faz uma alteração nessa biblioteca. Então eu vou começar da maneira mais simples possível e vamos sofisticar um pouco essa maneira, esse processo de automação aí, até que fique mais próximo do que a gente está acostumado aí. Perdão, pessoal, esqueci de desligar o telefone antes. Deixa eu só desligar aqui em definitivo. O pessoal das propagandas já me achou de novo. Tá aqui rápido que eles ligam uma vez logo após a outra. Bom, acho que eu vou conseguir aqui. Ok, tá desligando. Até me perdi aqui, perdão. Então a gente vai ver as maneiras que a gente automatiza esses passos de construção da biblioteca e de instalação também, até se aproximar de uma das maneiras que o software livre costuma usar para justamente fazer esse processo, né, de construção e de instalação de softwares abertos, onde é que você tem acesso ao código-fonte. Muito bem, à medida que eu for desenvolvendo aqui, vocês fiquem à vontade para intervir, de fazer as perguntas de vocês. É um conteúdo novo para a maior parte de vocês, então é melhor que vocês já tirem as dúvidas agora e entendam mais ou menos como esse processo funciona, porque eu espero que vocês usem esse processo, ou pelo menos grande parte dele, na construção dos trabalhos de vocês, né? Os trabalhos de vocês, quando vocês me entregarem, vocês têm que imaginar que eu sou como se fosse o usuário das bibliotecas e dos códigos de vocês. Eu vou precisar compilar esse código, né? De construir esse código e depois executar esse código adequadamente aqui no meu ambiente. E eu não quero ficar adivinhando para 20 trabalhos como é que eu devo construir ou deixar de construir aquele código, porque uma vez que a organização do código fica sob a responsabilidade do desenvolvedor, cada um vai escolher uma estratégia de organização de códigos, de bibliotecas, de subdiretórios e tudo, e realmente não dá para simplesmente bater o olho e falar esse código se compila assim ou compila assado. E vai ser um prejuízo para a sua formação se você chegar com o seu trabalho com um único arquivo main gigante, sem ter tido a oportunidade de fazer essa separação que é tão comum, não só em C, mas em muitas outras linguagens. É muito difícil ter um software robusto, que tenha já um usuário, é mantido por várias pessoas, ser feito em um único arquivo, salvo quando isso é um objetivo do projeto, né? Como a gente tem as bibliotecas só de .h no C++, mas são, fora esses casos particulares, é quase sempre regra que vai ter múltiplos arquivos aí, que devem ser combinados adequadamente para produzir o seu código. Então eu recriei aqui um diretório, infelizmente eu perdi os pontos CPP daquela biblioteca. Quando eu fiz a cópia para botar no Teams, eu esqueci de copiar os CPPs, copiei os Hs, copiei a biblioteca, só que a biblioteca estática só tinha os .o, não tinha os .c lá dentro. Eu copiei
Na hora de montar o zip, eu não montei o zip adequadamente. Mas a gente monta uma biblioteca dummy aqui que não vai fazer a mesma coisa que a outra fazia, mas o que é importante para a gente aqui agora são os arquivos envolvidos, não necessariamente o que eles fazem, tá bem? Então vamos lá, eu vou fazer aqui o início. Imagina que eu fosse fazer uma biblioteca. E essa biblioteca vai ter dois arquivos, o a.h. Deixa eu só descer aqui para vocês enxergarem adequadamente. O arquivo a.h, lembra que a gente tem que inserir as guardas para evitar múltiplas inclusões de um mesmo header para não dar problema. Então vou pegar, definir o a.h. A gente fez aqui na sexta-feira, para quem não está lembrado. Isso define um símbolo. Caso esse símbolo não esteja definido, isso permite a inclusão da definição da função. Vou definir uma função f que retorna um inteiro e não tem parâmetros. E aqui encerra a definição. Se eu for tentar incluir ele múltiplas vezes, na segunda vez o símbolo já vai estar definido, é o símbolo a.h, e ele não vai fazer a segunda inclusão. Vamos já copiar o a.h para fazer o b.h, que vai ser semelhante. O b vai me fornecer uma função g, que também retorna um inteiro e não recebe parâmetros, fazer elas as mais simples possíveis. E vou implementar essas duas funções. Deixa eu subir aqui só um pouquinho que eu estou vendo minha barra de status. E o arquivo a.c, que implementa a função definida no a.h, ele é uma função f que retorna um inteiro, não tem parâmetros, eu vou retornar simplesmente o número 3. E na b.c, eu vou implementar a função descrita no b.h, que é a função g, que também não tem parâmetros, e ela retorna o número 5, tá bem? Peguei dois números arbitrários aqui, simplesmente a função para dizer que ela está fazendo alguma coisa, tá? E essas duas funções aqui, vejam que no meu diretório, no momento, eu tenho o a.c, o a.h, o b.h, o b.c, que são as funções que vão fornecer as funções que eu quero, e nenhuma delas tem a rotina main. A gente sabe que a gente só pode construir um executável em C a partir do momento que eu defino uma função main. Eu vou chamar esse executável, inclusive, de adição, porque eu vou testar essa biblioteca sob o viés da soma. Isso é muito comum quando a gente tem um código de uma biblioteca, pessoal, que a gente tem os arquivos da biblioteca e em algum momento ali, dentro daquela estrutura, você tem um ou mais executáveis criados para aquela biblioteca, de tal forma que eu possa exercitar na biblioteca, mostrar as diferentes funcionalidades, diferentes tipos de programa que eu posso construir com aquela biblioteca. Uma das bibliotecas que a gente vai usar no nosso curso tem isso já no seu repositório, a Encurses, ela traz uma série de projetinhos construídos com ela para você poder ver como são os diferentes usos possíveis das funcionalidades, principalmente bibliotecas que têm muitas funcionalidades. Então eu vou simular esse ambiente que a gente tem aqui. Fazendo isso, eu vou imprimir a soma, chamando AF mais AG. Naturalmente, para usar AF e AG, eu tenho que incluí-las aqui também, o A.H e o B.H. E vou copiar esse edge aqui, vou chamar ele de mu.c. E vamos implementar no soma produto. O produto vai ser a multiplicação de f vezes g. Então, criei todos esses arquivos. Então, para revisar, eu tenho o a.c e o b.c, que junto com o a.h e o b.h vão formar minha biblioteca de funções. São duas funções, a função f e a g. E eu tenho dois programas, vejo que agora eu tenho dois arquivos que tem main aqui, o add e o mu, que vão exercitar essa biblioteca. Eu vou, por exemplo, fazer um código que no fim das contas somou o resultado das duas funções e o outro que multiplicou, só para ter dois executáveis diferentes. Como é que a gente faz para compilar isso? Se eu for fazer passo a passo aqui no terminal, o que eu teria que fazer? Primeiro, compilar. Vocês vendo o tanto de passos que são. Vou fazer todos aqui para a gente entender por que é importante automatizar isso. Eu tenho que compilar o a.c para gerar o a.o, que aqui apareceu. Tenho que fazer a mesma coisa com o b. b.c gerou o b.o. Agora eu tenho que gerar a biblioteca usando o arr. Lembre que eu uso as flags rcs. O R adiciona ou substitui na biblioteca os arquivos que eu estou incluindo. O C é para não me dar nenhuma mensagem de aviso quando for a criação da biblioteca a primeira vez. E o S acelera o processo da consulta dos símbolos dessa biblioteca. Então, essa flag, essas três juntas, RCS, aí é um padrão para a criação de bibliotecas estáticas. Eu tenho que passar aqui o A.O e o B.O. Isso vai criar a biblioteca libtest.a. Vou chamar ela de libtest de novo. Muito bem, criou a libtest. Agora, para criar o primeiro executável, eu vou
usar agora a flag "-o" para dar nome para esse executável, porque geralmente se a gente omitir o "-o", ele vai chamar de a.out. Eu vou chamar de add o executável criado pelo add.c. A gente vai ver que não vai compilar, porque ele não tem referências nem para f nem para g, porque f e a g são funções que vêm na minha biblioteca. Então o que eu posso fazer? Primeira forma é passar a biblioteca como parâmetro. Veja que isso gera um executável chamado add, que dá 5 mais 3, 8, tá certinho. Segunda maneira, quando eu for criar o mul, eu vou usar a segunda estratégia. O mul vem do arquivo mul.c, ele também depende das bibliotecas, como vocês estão vendo aqui, ó. A outra estratégia é passar o nome da biblioteca usando a flag "-l". Aqui ainda vai dar um problema porque o Linux não procura no diretório local, para isso que eu uso o L maiúsculo. L maiúsculo indicando. Aqui o ponto no Linux, quando eu me refiro a diretórios, fala o diretório que eu estou trabalhando nesse momento, procure aqui, ele acha a libtest, constrói um mul e daí o produto. Se eu quiser trazer o add e o mul para dentro do meu sistema operacional, eu tenho que copiar naqueles arquivos que eu já tinha dito antes. Eu não sei se tem add no Linux. Não, porque é o mesmo meu aqui, não tem. Deixa eu ver se tem algum mul. Também não. Então, a princípio, essas funções não estão no meu sistema operacional. Tem outras que não têm um nome parecido, mas não tem nenhuma das duas. Então, eu teria que copiar elas para os diretórios adequados. Eu dou cp, copiar o add e o mul para o sr local bin. Deixa eu até olhar o que tem lá dentro antes para não sobrescrever nada. O sr local bin. Até só o cp-tools aqui, minha ferramenta. Ou ferramenta de download do YouTube, não tem nada demais aí. O sr. Eu vou copiar aqui. cp barra add mul para o sr local bin. Não pude, que eu não tenho superusuário. Vamos pegar a senha de superusuário. Agora elas vão estar lá. Legal. E agora eu tenho como usar o add no meu terminal e o mul no meu terminal sem indicar o ponto barra. Eu posso estar em outro diretório diferente que continua funcionando. Ó. Tá certo? Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Fiz tudo muito rapidamente, de forma proposital hoje. Por que eu fiz isso tudo muito rapidamente? Se você ficou com a sensação, nossa, que monte de comando, eu não entendi a metade, é o que acontece quando você entrega sua biblioteca, seus códigos para uma pessoa que não participou do desenvolvimento. Mesmo que ele tenha o skill para entender e conseguir montar esse esquema de build, você vai exigir para ele um tempo e um conhecimento que ele não teve, vai perder tempo, pode se equivocar em alguma etapa. E como vocês estão vendo, mesmo a gente que sabe quais são essas etapas, você pode se esquecer uma delas, pode fazer na ordem contrária, esquecer de fazer no processo de edita os códigos, mexe, edita, mexe. Então vamos tirar essa responsabilidade tanto do nosso usuário quanto da gente de memorizar isso tudo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou scriptar isso aqui primeiro. Eu vou criar um script. E um script é isso, como é o script de teatro, de um filme, onde é que as pessoas têm que seguir aquelas falas, seguir aqueles passos indicados ali no script para produzir o filme. Eu vou fazer um script aqui, que vai ser a sequência de comandos que eu vou executar para gerar essa biblioteca. Então eu vou começar limpando tudo. Eu vou tirar o add, o mul, todos os arquivos .o e a biblioteca. Vou voltar à situação inicial que eu tinha. E vou remover também do sr local bin o add e o mul. O add sai daqui e o mul sai daqui. E vocês vão ver que imediatamente eu não tenho mais os comandos disponíveis que eu tinha antes. Nem esse, nem o mul, tá vendo? Legal, vamos começar do zero. Vou criar aqui agora um script chamado build, de construção. Esse script build, eu vou botar o passo a passo. Todas aquelas etapas que eu fiz, eu só vou redigir-las aqui, uma por vez. Vocês podem indicar, usando essa notação aqui, bin, /bash, dizendo que esse é um script para ser rodado no terminal. Ele funciona sem isso, mas aqui é uma prática comum de vocês acharem script terminal, que esse primeiro símbolo é um comentário e que está indicando qual é o programa que tem que executar esse script, tá certo? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu teria que fazer é compilar um gcc-c o add.c. A gente fez aqui com add.c e com o mul. Não, perdão, eu comecei com o arquivo A e com o arquivo B. Só começar esses dois primeiros passos aqui para vocês verem. Se eu tentar rodar esse script, eu não vou conseguir. Vocês estão vendo aqui, não completa. Eu vou completar manualmente e ele vai dizer, não tenho permissão para executar. Aqui tem um comando que eu não usei ainda ao longo do curso e vou mostrar para vocês. Vocês viram que quando a gente compilava o add e o mul, eles apareciam em verde aqui no meu terminal. A cor que vai aparecer no seu varia, mas ou vai estar em negrito, alguma combinação aí.
indica que ele pode ser executável, não é o caso do build aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar ele momentaneamente e vou dar permissão para que ele possa ser executado. Para isso eu uso o comando chmod, mude o modo de operação do arquivo, change mode, né? Mudar o modo de operação. E para o usuário, eu vou adicionar a permissão de execução. Aqui, execução, vem de execute, vem com X ali, botar no build.sh, olha o que vai acontecer, ele agora está em negrito, significando que agora ele pode ser executado. Então, quando eu executar esse script, ele vai, linha a linha, executar no terminal aquelas instruções que eu escrevi lá. Então, ele vai fazer as duas. Tá aí, ó, tem o A.O e o B.O. Porque ele executou aquelas duas linhas, o GCC-C para o A e o GCC-C para o B. Que é muito legal. Então, o que eu preciso fazer aqui é só anotar tudo que eu fiz naquela construção, passo a passo. Eu fiz isso, construí isso, em seguida eu construí a biblioteca, a rcs libtest.test.a, usando os arquivos A.O, B.O. Isso feito foi para construir a biblioteca. Eu posso até usar comentários para mim saber o que está acontecendo. Primeiro passo, constrói a biblioteca. Cria o primeiro executável. Como é que a gente vai fazer o executável? Para criar o primeiro executável, é gcc-o add, eu passo add.c e uso o libtest.a para fazer da primeira maneira. Cria o segundo executável. Eu tenho o gcc-o mul.c, passo L teste, passo L maiúsculo ponto. Vou deixar aqui pronto para depois vocês terem esse script para estudar. Duas maneiras diferentes de criar os scripts, né? Então vamos testar até esse ponto. Passar para cá, ó. Pego o build e tá aí, ó, pessoal. O add, o mul, tudo construído direitinho, ó. Vamos executar ele de novo, ó. Tá funcionando. Todos os passos foram feitos e agora instala no sistema. Para instalar no sistema, eu preciso de superusuário para copiar o add e o mul para o sr/local/bin. Tá certo? O local bin é onde é que são instalados os programas que não são do sistema padrão do Linux, né? Então o CPTools, que foi eu que escrevi mesmo, aquele outro que eu mostrei lá do YouTube Download que eu usei para resgatar meus vídeos lá do YouTube, quando eu não sabia mexer no negócio direito ainda. Todos vão para esse USR local bin, então são coisas de usuário, por isso que eu posso escrever com uma certa segurança. Existe o USR bin, que onde é que o Linux bota seus próprios executáveis, aí é perigoso você mexer lá, porque você pode apagar alguma coisa que é necessária para o seu sistema e dar um problema danado. Mas vocês viram ali que eu tenho liberdade de escrever lá. Tem outros locais que você pode escrever também. Você pode inclusive indicar um diretório de sua preferência para botar binários. Para você copiar, eu faço aqui, eu tenho um bin local aqui no meu home, onde é que eu boto todos os scripts que automatizam a publicação de nota de vocês, a geração dos PDFs, que captura e que converte os CSVs que eu baixo aí do Bcrowd para gerar aquela planilha de notas. Então, você só tem que botar no lugar o que vai aparecer no sistema. Eu estou usando aqui, nesse momento, o SR Local Bin, porque é uma solução que vai funcionar também para vocês, na maior parte das vezes. Vocês viram que eu tomei o cuidado de olhar lá antes para não escrever alguma coisa com o nome que já estava lá. Se eu tivesse chamado aqui de CPTools, ia estragar a minha ferramenta que eu tinha instalado lá. Mas de todo jeito, está aí os comandos que eu tinha usado antes, agora todos em um arquivo só. Quando eu executar aqui, ele vai pedir o password, porque eu botei para ele rodar o comando como superusuário. E aqui tinha um erro no meu script, não tem um mul com 2 L's. Eu digitei errado, por isso que ele não conseguiu completar esse último passo. Mas se eu rodar de novo, agora vai. E eu tenho de novo o add e o mul no meu terminal, como eu tinha antes. Quando eu fui trocar de abordagem, de deixar de fazer isso tudo manualmente, para botar o script, eu ganhei uma facilidade tremenda. Vejam vocês que agora todos aqueles passos que aqui são, só em termos de comandos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já não preciso mais ficar digitando eles toda hora. Eu só invoco o script de build. Se eu quiser modificar alguma coisa na construção de um desses arquivos aqui, fazer qualquer alteração, eu faço aqui, já fica registrado para futuras criações aí de novo, que recriações aí da minha biblioteca. Se vocês pegarem esse código agora, quando eu botar esse código lá no Teams, vocês rodam esse script uma única vez e vai produzir também a saída correta, então a gente tem uma série de benefícios de usar esse script. Quando eu quis mudar de abordagem, eu vim apagando manualmente todos os arquivos. Eu posso criar um segundo script, aí eu vou até usar o build de base, chamar ele de cleanup, de limpeza. Como eu copiei um arquivo que tinha permissão de escrita, ele já vem com permissão de escrita também. A cópia, por padrão, preserva as permissões. E esse segundo script, eu vou fazer ele para fazer o processo, falar, eu quero limpar tudo e recomeçar. Então, apaga os arquivos criados pelos comandos descritos no build
o build.sh. Então, o que o build.sh cria? Eu vou botar aqui no remove a flag "-f" de force, porque se um dos arquivos não existir, ele não vai me reclamar depois. Mas pode ter sido criado o libtest.a, que eu não quero mais, o add e o mul, que são os dois binários e a biblioteca de teste. Outra coisa que tem são todos os arquivos .o, que é o a.o e o b.o. Isso tudo são arquivos que eu não quero mais. Se eu der um cleanup aqui agora, o que aconteceu? Ele apagou todos os arquivos temporários que eu tinha aqui, mas veja que o add e o mul permanecem no meu sistema, porque eu não mexi na instalação. Então, vou fazer um terceiro e último script, que é chamado o script, quer ver, cp build, install. Um script para remover a instalação. Eu vou diferenciar ele do cleanup, por quê? Porque o cleanup pode ser que você queira usar para, por exemplo, mandar os arquivos para um repositório, para o Git, você vai mandar só os arquivos que são necessários para gerar o resto você deduz, não precisa guardar eles, né? E o de instalação é se você quiser tirar do seu sistema. Então, eu vou fazer o seguinte, que é sudo remove -f, aí eu vou precisar de duas linhas, para tirar aqui do sr local bin o add e tirar também o mul. Então, eu posso desinstalar eles do sistema. Se eu rodar aqui o uninstall, aí agora, se eu tentar rodar o add agora de novo, falhou, tá vendo? Não tem o mul, tá vendo? Eu não achei esses diretórios. Que engraçado, a mensagem devia ser bem essa, né? Realmente, mas ele não achou mais. Como é que meu terminal já sabia que tinha eles lá e está me sinalizando que ele não achou mais esse diretório para executar. E vejam vocês que separar a instalação do cleanup foi legal, porque o cleanup serve com o propósito de limpar localmente e o uninstall para limpar globalmente. Eu vou repetir, inclusive, essa estratégia copiando o uninstall para um arquivo de instalação. Porque fazendo isso eu posso também isolar aqui o processo de instalação do processo de construção. Então o build vai até esse passo e eu instalo do sistema. Aqui o cleanup ficou com o nome errado. Não, o uninstall ficou com o nome errado. Vou deixar os 4 scripts aqui, ó. Desinstala. Então veja que agora se eu quiser instalar eu uso esse arquivo, se eu quiser desinstalar eu uso outro, porque isso é legal em que sentido? Você está construindo uma biblioteca, nem sempre ela vai estar pronta. E você ficar instalando a cada etapa é perda de tempo. Quando eu tiver com ela bem construída, falar agora eu quero, aí eu vou e faço o processo de instalação. Então se eu fizer o build aqui, eu faço, mas eu não instalei, vou falar agora eu estou satisfeito. Instala no sistema, agora está instalado, fala opa, não quero mais, terminei o que eu tinha para fazer com elas, desinstalo, saiu do sistema de novo. Veja que eu desinstalei sem necessariamente limpar localmente. Aqui eu limpo com o cleanup. Então 4 scripts para fazer 4 tarefas diferentes. Isso aqui agora eu posso ir trabalhando. Eu vou modificando os arquivos, rodo o build de novo. Quando eu estiver satisfeito, instalo. Se eu não quiser mais os arquivos locais, eu limpo com o cleanup. Se eu não quiser os arquivos no meu sistema operacional, eu boto no uninstall ali que joga tudo fora, tá bem? Então veja que a gente já teve uma série de ganhos que a gente não tinha antes, porque agora eu, por meio de 4 comandos locais, 4 scripts locais, eu faço todas essas 4 etapas. Construção dos meus alvos, ali, meus objetivos, que é a biblioteca e 2 executáveis. Eu posso colocá-los no lugar apropriado no sistema operacional para uso, no terminal a qualquer momento, em qualquer diretório. Posso limpar localmente o que eu produzi para construir esses executáveis, inclusive os próprios executáveis, uma vez que eles já vão estar no sistema operacional. E também, se eu quiser tirar eles em definitivo do meu sistema, eu tenho um script de desinstalação. E veja que o script de instalação e desinstalação, como eu escrevo em arquivos que tem restrição de escrita no sistema operacional, eu preciso de permissão do superusuário, e já para construir e limpar localmente, eu não preciso dessa permissão. Então ainda tem esse diferencial da natureza aí, do nível de permissão que você precisa para fazer determinada tarefa. Tá certo? A pessoa que não tem a senha de superusuário não consegue nem instalar e muito menos desinstalar esses programas do seu sistema operacional. Então ainda você ganha uma camada extra de segurança. Aqui já está melhor do que estava antes. Mas é para deixar isso ainda muito melhor, tá bem? Então essa é a primeira versão. Vou até copiar esse diretório aqui. cp make -r make scripts. Com scripts que a gente vai fazer isso de uma outra maneira agora. Então, para mim não perder o que foi feito até então, caso vocês queiram estudar depois, eu vou melhorar um pouquinho aqui a organização desse código e vou também mudar a maneira que eu vou fazer para construí-los. Mas antes de eu fazer isso, eu fiz essa primeira parte com o script, porque de certa forma ela é mais fácil de entender, que nada mais é que botar em arquivos a sequência de comandos que eu usei no terminal, exatamente os mesmos, e toda vez que eu quiser usar aquela mesma sequência, eu rodo aquele script. Então isso é bem legal
e é fácil de entender. Eu vou fazer agora um pouquinho mais sofisticado em termos de conceito, mas o resultado final é muito superior. Mas antes de passar isso, eu quero abrir para vocês para as primeiras participações, para ver se vocês querem fazer alguma sugestão, alguma pergunta. Professor, o significado das letras depois do ponto, você podia explicar o que é a diferença entre ponto C, ponto H e ponto O? Ok, vamos lá, essa sua pergunta é muito boa. Quando a gente tem um nome de um arquivo, em geral, esse arquivo finaliza. O Linux não exige isso, né? O Windows é até mais rigoroso nesse sentido. Não sei como é que está agora, tem muito tempo que eu não uso, mas era pelo menos. Que é a extensão. A extensão do arquivo que se segue ao ponto se diferencia o nome no sentido que ela, no caso do Linux, é uma pista, no caso do Windows pode ser determinante, o que é o conteúdo desse arquivo. Então, o arquivo .c se espera que você tenha um texto referente a um texto em linguagem ASCII, né, com símbolos ASCII referentes à linguagem de programação C. O .h também é um arquivo que pode ser C ou C++, C++ também usa a extensão .h, um arquivo de definições. Também são código C válido, mas eles têm as definições de funções. Não se espera encontrar uma implementação de função no arquivo .h. Tá certo? Então é um arquivo onde a gente faz definições de funções ou de variáveis que vão ser implementadas ou definidas, né? A gente tem declarações e as definições ficam no arquivo .c. O .o é um arquivo objeto. O que é isso? É o resultado do processo de compilação, quando você sai da linguagem C para a linguagem de máquina. Então, quando eu gero aqui com gcc-c, compilando o arquivo a.c, eu gero o a.o. Vejam vocês que se eu usar o cat aqui no a.c, ele é um arquivo C. O texto vem aqui para o meu terminal. Se eu tentar fazer a mesma coisa com .o, aí já vem uma coisa completamente estranha, porque esse arquivo que já é binário, ele consiste em instruções de máquina para execução aqui. O pouco que a gente consegue enxergar é a parte dele ainda que equivale a ASCII, que vai me dizer que é um arquivo no padrão ELF, que é um dos padrões de binário, né? Foi criado no Ubuntu aqui nessa versão, e ele também trouxe algumas informações aqui relativas ao próprio Linux aí, mas no fim das contas é um arquivo binário, né? Os arquivos .os é que me permitem criar os arquivos executáveis, que no Linux a gente geralmente não usa extensão, seriam os .exec lá nos exe do Windows. Os arquivos executáveis são combinações de .o, onde que eu vou ter pontos .os que tenham diferentes funcionalidades, mas que eu consiga fechar o quebra-cabeça. O que um .o oferece, ele completa no outro que precisa, e o que precisa oferece para o outro, e vice-versa, até fechar o quebra-cabeça. Os scripts aqui, que são extensões .sh, já indica que é shell script, né? sh significando que é um arquivo que vai ter uma coleção de comandos para serem executados um por vez pelo shell. Eu, inclusive, indiquei exatamente qual é o programa que vai ler esse script, que é o próprio bash, né? Que é o Bourne Again Shell, que é o nome do shell do Linux. Se for, existem outros terminais que não é o bash, mas eu estou indicando aqui que o bash deve ser responsável por aquela interpretação, porque é exatamente o que eu estou usando, né? Para não ter divergências. Então, a extensão, para finalizar, é uma dica do conteúdo do arquivo para que o sistema operacional saiba que tipo de programa tem interesse naquele tipo de arquivo, que pode visualizá-lo, manipulá-lo, alterá-lo, gerar um semelhante. Então é isso. C, código C. Header também é C, mas mais para definições, não para implementações. Ponto E, código objeto. Esse código objeto depende da plataforma que você está usando, do seu sistema operacional, se ele é um Linux 62, 64 bits, se é Ubuntu, se não é o que, ele vai ter diferenças aí localizadas em relação ao ambiente que você está, né? E os arquivos executáveis no Linux, a gente está chamando aqui de a.out por default, que é o que o GCC usa, ou um nome que eu botei aqui, edmul, sem extensão, isso é coisa do Linux. O Windows, quase invariavelmente, todos os executáveis têm .exe no final, tá certo? De executável. E o SH aqui são arquivos shell script, tá certo? Ficou clara essa distinção ou ainda ficou alguma dúvida? Não, deu para entender, sim. Maravilha, obrigado pela participação, boa pergunta. Enquanto eu estava respondendo a pergunta do colega, tivemos aqui duas participações no chat, uma do Vinícius Mendes. E se os arquivos usados no script estiverem em um diretório diferente? Excelente pergunta, Vinícius. E eu vou começar a mexer nesse sentido, realmente de separar aqui um pouco. Os arquivos ficaram todos juntos, ficou um pouquinho bagunçado aqui, então a gente vai dar uma mexida nisso aqui, tá? Aí o que vai acontecer? Só para te responder em relação à solução que a gente estava usando agora. Eu vou mudar a solução, mas se eu estou usando scripts, lá dentro dos comandos eu tenho que indicar adequadamente onde é que vão ficar esses diretórios. Eu vou começar, inclusive, mudando aqui nos scripts para você ver antes de trocar o sistema, tá? Exatamente, Pedro Eduardo. Pedro Eduardo perguntou muito bem. Esses passos são automatizados em IDS também? Exatamente, as IDS fazem muito disso para a gente, de automatizar uma série de tarefas que a gente teria que fazer passo a passo. E por isso que as pessoas gostam tanto de IDE, né? Que você
usando no modo padrão, sem necessidade de uma determinada customização, o fluxo que a IDE te oferece é muito próximo do que todo mundo usa, no caso médio, né? Então, uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela quer escrever um código, já quer um executável e nem sabe que existe .o, que existe as diferentes flags aí que a gente passa por GCC, que tem que ter senha de superusuário, essas coisas tudo. Então, a IDE, até onde dá, ela abstrai boa parte disso pra gente, o Pedro. Algumas ideias, inclusive, lá por trás, se você procurar o suficiente, você acha o Makefile. Outras usam outras soluções, que o Makefile não é a única, né? Você pode usar por script, como eu estou fazendo aqui, usar outro sistema de build. Outras linguagens também têm outros sistemas de build, mas a ideia é que a IDE vai tentar até onde ela consegue fazer isso de forma padrão para você. E quando a ideia é boa também, ela vai te dar opções. Olha, caso você precisa mudar alguma coisa, uma ordem aqui, adicionar uma coisa, tirar outra, passar uma flag, você tem aqui, procurando nas janelas, nas configurações adequadas, é a maneira de customizar o processo de build, tá bom? Agora a ideia tem uma desvantagem em relação ao que eu estou fazendo aqui. Para ficar claro aqui, o Vinícius perguntou se eu vou usar o Makefile agora. O Vinícius, vamos trocar esses scripts para Makefile agora. Quando a gente faz usando o Makefile, a gente, claro, você vai ter que ter um conhecimento superior do que acontece. Você não pode assumir muita coisa, você tem que saber exatamente o que acontece, porque você vai dar essas instruções. Mas a chance desse Makefile se comportar exatamente dessa mesma maneira no seu ambiente é mais fácil, porque o Linux vem com o Make por padrão, né? Quando você usa uma IDE, Pedro, aí se a pessoa pega o seu projeto da IDE, ele tem que estar com a mesma IDE, em geral no mesmo ambiente e, dependendo do caso ainda, da mesma versão. Porque o projeto de ideias da mesma ideia em diferentes versões já pode não ser mais compatível, não se completar exatamente da mesma maneira. Então, como uma coisa não é mais transparente para a gente, se houver uma incompatibilidade, aí você vai ter, mesmo sendo usuário de IDE, ser capaz de entender que tipo de incompatibilidade está surgindo e se há uma maneira de você corrigir, né? E então isso começa a dar uma série de problemas. Imagina que está na empresa e você está usando uma ideia que ela semestralmente se atualiza. Então, uma das tarefas que você teria naquela empresa é semestralmente, a partir do momento que todo mundo troca da ideia, revisar os projetos antigos para saber se a ideia continua compatível com aquilo. Senão você deixa passar uma, duas, três versões da ideia, daqui a pouco você volta para um código antigo para dar manutenção para o cliente e o código nem compila mais. Porque o processo de build da ideia foi modificado de alguma maneira e você não acompanhou e começa a dor de cabeça, né? Então, benefícios e malefícios, né? Então, é sempre um trade-off, né? Você precisar saber muita coisa, claro, é muito mais cansativo, é mais trabalhoso, mas também você tem mais controle. Mas se você não precisa de tanto controle e a coisa é um pouco estável, pelo menos as ideias que você está usando está evoluindo, não está modificando pelo menos coisas que te interessam, você segue usando a ideia. Tá certo? Perguntas boas aí dos colegas, obrigado pelas participações. Vamos na linha aqui do que o Vinícius perguntou e também transformar isso aqui para uma solução usando Makefiles, né? Imagina que você fala, ó, esse negócio aqui tá interessante, mas tá uma farofa. Olha só, o tanto de arquivo diferente, com objetivos diferentes, todos juntos, né? Então, o que eu posso fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é um arquivo chamado script, um diretório chamado scripts. Usando mkdir, makedir, né? Cria um diretório. Deixa eu só ver se não tem nada aberto aqui. Não, tem não. Eu vou mudar todos os arquivos. O Linux tem esse negócio que é legal, pessoal, que é estrelinha. Qualquer nome que termine com SH vai ser alvo do meu comando. Então, eu vou pegar todos os SH e vou passar para dentro do diretório scripts. Aí já melhorou. Opa, meus scripts estão lá dentro. Claro que para executar meu script agora, eu vou ter que dar o caminho completo. Ó. Dentro da parte de scripts, eu quero o arquivo de build. Legal, ó. Agora fez o processo de build para mim. Opa, agora eu quero limpar de novo. Vou lá, scripts e cleanup. Então não mudou muita coisa, ficou mais organizado para mim, meus scripts estão lá dentro. Uma separação muito comum que a gente tem, antes de fazer essa separação, imagina que você quer fazer o seguinte, quando eu fiz o build, eu vou fazer de novo aqui para vocês verem, quando eu fiz o build, os arquivos executáveis ficaram nesse mesmo diretório que aqui estavam. Mas eu posso fazer o seguinte, não, eu queria que ele guardasse para mim esses arquivos já na pasta dos meus executáveis, meus binários, que é um nome comum aqui no Linux. Então eu vou criar um novo diretório chamado bin, e vou modificar meu script de construção para que quando ele escreva os meus executáveis, eu escreva na pasta bin. Então eu quero executável bin e o add nessas pastas. E claro que a partir do momento que eu mudo eles de posição, no script de instalação também, eu vou ter que modificar falando que eu quero copiar o bin /add, o bin /mu para aquele diretório. Então depois dessas duas modificações, eu vou agora dar o build de novo, scripts build. Vejam vocês que ó, os executáveis agora estão lá dentro da pasta bin. E se eu der o comando de instalação, legal, ele achou agora corretamente eles no lugar correto. Deixa eu desinstalar aqui agora. Eu não estou mais botando a senha, pessoal, porque o Linux viu que eu botei a senha tem pouco tempo e ele está aproveitando, mas daqui a pouco ele torna a me pedir essa senha. Agora saiu do lugar, então já ficou um pouco mais organizado. Só que ainda tem um pouquinho de bagunça aqui. Eu tenho a biblioteca libtest que está aparecendo aqui ainda,
e esses pontos Os e esses pontos Hs, e mesmo assim, aí eu vou falar da separação mais comum, é que os meus arquivos .cs eles não têm a mesma semântica, o mesmo significado. 2 deles são arquivos de biblioteca e 2 deles são de executáveis, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar arquivo fonte de arquivo include. Então, eu vou criar 2 diretórios, o de source e o de include, vocês vão achar isso com muita frequência. Todos os arquivos .c vão para dentro do source e todos os arquivos .h vão para dentro de include. Claro que fazendo essa modificação, agora eu tenho só diretórios e eu posso usar meus scripts ainda, mas agora os scripts têm que se referenciar aos arquivos corretos. Meu script de instalação agora, de construção, ele tem que saber que esse aqui está dentro do source, esse está dentro do source, a libtest ainda vai ficar lá para fora, por enquanto. Aí o add.c e o mul.c estão lá para fora. E vocês vão ver que esse build ainda vai falhar. Eu deixei um erro de propósito, porque ele não está achando mais os includes. Porque o include era em relação ao arquivo local que estava o .c. Aí eu vou botar uma flag extra na compilação que eu não tinha mostrado para vocês ainda, que é a flag "-i". Ela serve com aquele L maiúsculo. O L maiúsculo te diz onde achar bibliotecas, a "-i" te fala onde achar includes. Então eu vou incluir o "-i" include, falando, ó, procure também, além dos diretórios que você já procura, o diretório "-i", que é o diretório include. Então quando eu tornar construir, tá aí. E por fim, ficou aí ainda no diretório principal, mas eles são temporários, os dois .os e o libtest. Eu posso inclusive criar um diretório temporário para guardar essas coisas que eu não preciso, como os .os, e um diretório lib para botar a biblioteca que a gente está construindo. Essa é uma solução boa. Quer ver? Vamos criar um diretório lib e eu vou modificar aqui para que essa biblioteca seja criada no lib. Então, na hora de incluir ela diretamente, eu boto lib/libtest.a, e quando eu boto indiretamente, eu tenho que indicar agora para procurar ela no diretório lib, não mais no diretório local. Vamos dar o cleanup, e o cleanup deve estar quebrado porque ele não vai achar mais aqueles arquivos, quer ver? Scripts cleanup. Ele até achou aqui momentaneamente, mas eu já vou lá modificar ele porque ele está com um errozinho. Vamos dar o build de novo. Olha que interessante, ó. Os .os estão aqui fora, mas a biblioteca está lá dentro do lib. Está guardadinha lá dentro do lib. E agora o meu cleanup tem que ser modificado, porque se eu rodar o cleanup de novo agora, ó, ele não apaga a biblioteca mais. Pode ser que eu não queira mais apagar essa biblioteca, mas se eu quisesse apagar essa biblioteca, eu teria que localizá-la, né? E os .os estão aqui para fora, eu vou deixar para não ficar super sofisticado, mas tá aí. Agora o meu script de cleanup. Eu vou modificar para ele apagar o lib/libtest, tá certo? Então, ele apaga a biblioteca. Os binários ele não estava apagando mais, ó, por causa da modificação que eu fiz. Ele está dentro do bin, ó. Então eu tenho que botar bin/l, bin/mul e os dois .os. Tá certo? Muito bem, eu fiz aqui da forma mais manual possível. Tá funcionando. E embora seja manual, agora apagou os bins e o lib e tudo que interessa e permaneceu o que eu queria, né? Que é o include e o source. Vocês estão vendo que fazer por script tem uma certa dificuldade. Qualquer alteração que eu faça estrutural, eu tenho que voltar. Os meus scripts, da forma que eles foram escritos, foram muito literais, no sentido de falar exatamente cada arquivo, exatamente onde é que está. Então, eu tenho que ficar mantendo aí, lembrando que esses scripts estão referenciando os arquivos e ficar fazendo essas devidas correções. Então, eu vou deixar de usar scripts agora para usar uma versão que usa o Makefile, que vai me permitir dar uma certa flexibilidade maior nesse processo e achar as coisas um pouco mais automaticamente. Algumas coisas já dava para fazer até com script mesmo. Mas o que o Makefile, no fim das contas, faz é organizar esses scripts para a gente, primeiro, usando um único arquivo, e em segundo lugar, o que o Makefile é bom para fazer é porque ele vai fazer uma coisa que esses scripts não estão fazendo. E eu quero destacar esse problema para justificar porque eu vou trocar para o Makefile. Se fosse só questão de automatizar, eu ainda podia preferir usar os meus scripts, né? Mas o que o Makefile faz que os scripts não fazem é o seguinte: se eu rodar o script de build uma vez, ele vai construir tudo que eu quero. Scripts, build. Executei ele, compilou tudo, gerou a biblioteca, está indo muito rápido porque os arquivos são muito simples, né? Se eu rodar o build de novo, ele vai reconstruir tudo. Só que eu não mexi em nada. Significando que o resultado desse segundo processo de build, ou desse terceiro aqui agora, vai gerar exatamente os mesmos executáveis, exatamente a mesma biblioteca, porque eu não modifiquei nada
que era necessário para produzir esses produtos. Então, eu rodei ali desnecessariamente esse script e fiz uma compilação, uma criação de biblioteca desnecessariamente. Eu podia ter mantido o que eu já tinha, porque eu não apaguei. E o Makefile tem esse tipo de verificação. Dá para construir isso no script? Dá, mas o Makefile já traz isso automaticamente para a gente, que ele faz o seguinte. Se a biblioteca em questão ela é baseada em tantos arquivos, esses arquivos não foram modificados desde o último processo de construção, eu não vou reconstruir, porque vai dar na mesma. Então você ganha tempo demais. Ela passa a construir apenas as coisas que têm um motivo de ser reconstruída. E um motivo até simples, se você pensar. Como é que ele sabe isso? Ele pega o tempo de criação da biblioteca, a data de criação com hora, minuto e segundo, e olha a data de criação dos arquivos necessários para a geração dessa biblioteca. Se porventura a biblioteca é mais nova do que os arquivos, mais nova, tem exatamente o mesmo tempo que os arquivos que dependem para a criação dela, então mantém-se o que tem. Agora, se porventura um ou mais arquivos que são necessários para a criação da biblioteca, ou do seu executável que seja, são mais novos, sim, peraí, houve modificação nas dependências, então vale a pena agora sim reconstruir. E o Make faz isso para a gente. Então, além de uniformizar esses scripts em um arquivo só, ele ainda vai trazer como bônus isso que eu teria que implementar ali manualmente no shell script, fazendo essas verificações. O Make faz isso para mim, sem precisar de nenhum indicativo extra. Tá certo? Então vamos passar a usar os Makefiles. Deixa eu sair aqui mais uma vez e copiar o Make aqui agora para Make Scripts. Que eu botei os diretórios aqui, talvez alguém se interesse em olhar o que eu fiz aqui, então deixar. Aí daqui a pouco eu zip e boto tudo lá pra gente no Teams Make. Vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu não vou usar mais os meus scripts. Vou sem dó apagar todos eles. Eu botei superusuário, não tinha nem necessidade. Remove, rf, scripts. Eu tenho que passar a flag "-r" porque é diretório. O F de forçar. Muito bem, como é que eu vou fazer o processo de criação agora? Eu vou criar um arquivo chamado Makefile. Makefile. Então esse arquivo Makefile ele é o arquivo que é o alvo do comando make. O comando make, quando você usa no diretório, ele vai procurar por alguns arquivos de padrão. Ele procura inicialmente por esse arquivo aí, chamado Makefile. E o que esse arquivo Makefile tem? Ele vai ter as instruções para criação dessa minha biblioteca. Eu vou dar essas instruções como eu fiz lá nos scripts, não é diferente, mas o Makefile tem uma sintaxe um pouco diferente e ele vai permitir uma certa organização desse processo todo, né? Então o que eu vou fazer? Vamos começar com o processo mais simples que eu fiz, que era criar os pontos os do arquivo A.C e do B.C, que eram arquivos necessários para a criação da minha biblioteca, né? Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente? Pessoal, como eu vou estar mais concentrado agora, alguém quiser falar comigo, pode até abrir o áudio, tá? Porque eu não vou olhar para o Teams nos próximos minutos para poder concentrar aqui do lado de cá, eu estou com duas telas. Então, se alguém precisar me chamar, fique à vontade aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a construção desses arquivos .o, tá? Então, o Makefile, pessoal, antes de começar, conceitualmente ele é composto por três coisas. Por variáveis, então eu posso criar uma variável e atribuir um valor a essa variável. Eu posso determinar alvos, então que são objetos que eu quero construir com esse Makefile, e eu posso ditar as regras. Como é que eu construo esse alvo que eu estou descrevendo? E um alvo, ele tem, além do nome, né, que vai nomear o alvo a ser construído, ele tem a lista de dependências. O que eu preciso saber para construir essa dependência? Então é a partir disso que a gente monta um Makefile, né? Quando a gente dá o comando make no terminal, ele vai procurar por um alvo que tem um nome padrão. Eu vou falar sobre isso depois, deixa eu primeiro nomear um alvo. Imagine que eu quero construir a minha biblioteca. O nome da minha biblioteca é libtest.a. Então, a minha biblioteca libtest.a, botei 2 pontos, a gente separa o nome do alvo das suas dependências por 2 pontos. E a minha biblioteca libtest.a depende do arquivo que está lá no source, chamado a.c, e depende do arquivo source, que está no b.c, tá certo? Inclusive, eu vou até botar também depende, é verdadeiro, porque o arquivo a.c depende do a.h e eu também dependo do p.h. Então, são todos esses arquivos que eu preciso para construir a minha libtest. Então, o que vai acontecer? Para construir, eu vou ter que fazer uma coisa aqui no meu editor, que senão eu não consigo editar os Makefiles. Eu vou falar para ele não expandir a minha tabulação. Quando eu programo, eu troco uma tabulação por 4 espaços automaticamente. Só que no Makefile eu preciso que seja exatamente uma tabulação, senão dá errado. Então, um erro difícil de ver, porque visualmente é a mesma coisa, mas agora eu tenho um tab, eu posso botar um comando. Como é que eu construo minha biblioteca de teste? É o gcc -c source.a.c
Próximo comando, faço isso com b.c. Terceiro comando, eu chamo o ar com rcs e passo os arquivos, os pontos os, né? Vai ser o libtest.a, teste.a. Aí eu tenho que passar o a.o e o b.o. Muito bem. Não é muito diferente do que a gente fez lá com o nosso script, mas pelo menos agora, aquele que eu tinha feito como comentário, agora está dentro da sintaxe e está descrita explicitamente a relação de dependência. Eu vou construir a biblioteca de teste, que vai depender desses 4 arquivos. Se um deles for modificado, eu tenho que ir construir a biblioteca, caso contrário, eu mantenho o que está. E a sequência de passos é essa. Compila o a.c, compila o b.c, depois gera a biblioteca, por meio dos pontos os. Então vamos aqui chamar o arquivo, chamar o make. Então, o makefile, como tem um único alvo ali, que é a biblioteca, ele já foi direto para ele e tentou compilar ali e viu que não achou o ponto A. A gente viu porque isso acontece. Na linha de compilação tem que indicar que os meus includes estão na pasta include também. Vamos executar o make. Olha que interessante. Está aí a biblioteca libtest.a. Aqui eu não mandei ela lá para o diretório de libs. Vou fazer essa correção. Então eu vou chamar isso aqui de libtest.a. Então quando eu for compilar, eu tenho que mandar para o libtest.a. Só que ele está falando aqui, ó, que a biblioteca libtest está atualizada. Ele não construiu ela de novo, naturalmente não mandou para o lib. Aliás, ele até copiou o comando final ali, ele botou no libtest.a. Ah, não, porque tava, isso aqui eu acho que era sujeira ainda antiga, do build que eu tinha dado da última vez. Vamos remover aqui só para a gente ver o que eu estou falando. Vamos dar o make de novo. Ela está atualizada e naturalmente ele não copiou. E por que ela está atualizada? Porque, segundo as minhas dependências, nenhum desses 4 arquivos foi modificado. Naquele script que eu tinha feito antes, ele teria feito esse processo de novo. Mas o Makefile é inteligente e fala, não, ninguém mudou, para que eu vou fazer de novo? Eu vou forçar a barra editando um desses arquivos. Então eu vou lá no a.c e faço alguma modificação qualquer aqui. Vou pegar o... Ele, em vez de retornar 3, eu vou botar ele para retornar 7. Pronto, modifiquei. Aí ele falou, peraí, agora tem motivo, eu reconstruo a biblioteca, e a biblioteca está agora lá dentro no lugar adequado. Eu vou tirar essa daqui de fora, porque agora vai estar no lugar correto. Então, construir a biblioteca está automatizada agora no processo do make, está tudo explícito aqui. O Makefile ele tem alguns atalhos que são bem interessantes para a gente, que ele tem algumas variáveis especiais para a gente não ficar precisando reeditar a mesma coisa. Se eu mudar o nome libtest aqui e esquecer de mudar o nome aqui, vai dar problema, porque eu estou esperando que ele tenha um nome e aqui ficou diferente. Então ele tem uma variável, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro, ele tem 2 variáveis especiais. A primeira delas é o arroba, e a gente pega o conteúdo das variáveis usando o dólar arroba, e a segunda eu vou botar o dólar interrogação, o dólar menor, quer ver? Quando eu faço isso, olha que interessante, quando eu makefile aqui, ele vai cuspir lá para mim o libtest.a, que é o conteúdo daquela primeira variável, e depois o source.a. Então o que você vai ter aqui? Esse primeiro, e veja que o eco apareceu 2 vezes, ele disse que ia dar o eco, depois deu o eco, ele disse que ia dar o eco, depois deu o eco. Eu posso suprimir o comando a ser executado usando o arroba antes aqui. Ok. Então ele agora tem o libtest.a e o source.a.cpp. Então o libtest.a, que é a primeira variável aqui, é o nome do alvo. Então aqui eu posso botar o nome do alvo. Aí vai ficar sempre sincronizado. O nome do alvo. E essa primeira variável é a primeira das dependências. Eu acho que para pegar todas as dependências, se eu não estou muito enganado, é o arroba ou é a estrela. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pegou aqui o número 2, 3. O terceiro comando é a interrogação. Se eu pegar a interrogação, ele me diz quais são as dependências. Tá certo? Então, se você quiser pegar, referenciar as dependências, include a.h. Olha só, que coisa interessante, pessoal. Eu cometi um erro de digitação, não tinha prestado atenção, e ele botou como dependências apenas 3 arquivos. Eu tinha listado 4. Mas desses 4 que eu listei, eu botei um dobrado. Ele sabia que era exatamente o mesmo, nem se preocupou. Agora, estão aí os 4 arquivos. Então, são variáveis especiais. Essa diz respeito ao meu alvo, a libtest. Essa, todas as dependências, e essa última que eu vou recolocar, o menor é a primeira das dependências. Se você quiser pegar só a primeira, aí você usa aqui. Em alguns casos é útil, a gente vai usar daqui a pouco. Então, uma pequena modificação aqui na criação do libtest. E eu vou botar um segundo alvo no meu Makefile, que é o alvo clean.
Se eu quiser limpar o diretório, que é o equivalente ao cleanup que eu tinha feito antes, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o comando de remoção e eu quero limpar o quê? O libs. O lib.libtest.a. Na verdade, nem me interessa muito bem o que tem dentro lá do lib. Eu quero limpar o diretório lib, quero limpar o diretório bin. Eu nem sei se eles estão vazios ou não, então eu vou botar a flag de forçar para ele não me dar nenhum erro. Estou botando o arroba antes porque eu não quero que ele me diga exatamente o que ele está fazendo. Pode ser uma coisa transparente. E eu não quero nenhum arquivo O. Aí eu tenho duas maneiras de fazer isso. Na verdade, três. A primeira é botar explicitamente todos os Os aqui. Vamos usar o make clean aqui. Ó. Se eu passar o make sem parâmetro, ele vai falar da biblioteca. É engraçado que ele está rodando agora todas as vezes. Por que será que ele está fazendo isso? Eu tinha que falar que ela estava atualizada. Ah! Por que ele está rodando isso todas as vezes, pessoal? Porque ele está procurando pela libtest.a. Só que a libtest.a está nesse diretório. Então, como ele não acha, ele reconstrói todas as vezes. Eu bobeei. Eu tenho que ter uma concordância entre o nome do alvo e o que é produzido. Agora ele vai fazer uma vez só. Agora está atualizado. Tá certo? Mas quando eu dou o make, ele vai procurar o primeiro alvo do arquivo, que é a biblioteca. Se eu quero um outro alvo, basta indicar na chamada do comando make alvo clean. Agora ele apagou os pontos os. Deixa eu dar um make de novo. Ele tinha apagado a biblioteca de teste. Segunda maneira de você fazer, você falando, é muito chato ficar botando o nome dos arquivos um por um. Qualquer ponto O que ele localizar aí, para mim tá bom. Apaga tudo. Então você bota estrelinha.o, make clean, apagou tudo. E a terceira maneira que é muito legal, é um pouco mais sofisticada, mas é muito boa, é você fazer o seguinte. Você usa o comando find do Linux, indica o diretório, eu quero localizar a partir desse diretório que eu usei o comando make. O nome do arquivo é estrelinha.o. Qualquer arquivo que o nome caia nesse padrão, alguma coisa .o eu não quero. Então, para cada arquivo que eu identificar na minha localização, eu executo o seguinte comando. Remove "-f", apaga esse arquivo. Aqui é o arquivo em questão, e essa barra para encerrar, esse ponto final para encerrar o comando, tá? Então, fazendo isso, agora, daqui, em qualquer subdiretório que tiver perdido um .o, ele localiza e apaga. Tá certo? Eu costumo fazer assim com esses arquivos que dá para apagar por extensão. Aqui, eu uso uma estratégia diferente. O conteúdo dos diretórios libbin, para mim, não interessa mais, apaga. E, em seguida, localize todos os pontos os e apague. Eu posso fazer isso aqui também para tirar, por exemplo, os arquivos que terminam com til. Que o Vim, quando deixa um arquivo de swap, ele termina em til. Aí apaga esses arquivos temporários também. E por aí vai embora. Você pode fazer por extensão. Então tem um makefile com dois alvos. O que constrói a biblioteca e o que constrói o executável. Vou botar um alvo para o primeiro executável. O primeiro executável é o meu edge, bin.edge. Para construir o bin.edge, eu vou precisar do arquivo edge.c e vou precisar também dos includes. Lembrar que eu preciso desses includes, porque ambos são chamados nesse arquivo. E preciso também da lib/libtest.a. O que vai acontecer? Para construir isso aqui, eu preciso chamar o GCC com a flag "-o". O nome dele, a gente sabe que a gente pode pegar aqui no arroba, bin.edge. Eu preciso compilar quem? Essa primeira dependência, que é o source.edge, e preciso também de indicar que eu tenho bibliotecas no diretório lib e a biblioteca se chama teste. Tá certo? Então isso aí... Ah, e mais uma coisa, naturalmente eu tenho que localizar os includes no diretório include. Quando você escreve um comando desse, de primeira vez é melhor você usar o comando echo só para você ver o que ele vai fazer, em vez de executar ele. E vamos fazer isso agora. Make edge. Opa, não tem um alvo com edge, porque na verdade o nome do alvo é bin.edge. Ok, aí ele diz, ó, o comando que eu construí lá vai gcc-o bin.edge, compilando source.edge, usando essa biblioteca e esse diretório de includes. Exatamente o que eu queria. Vou tirar daqui e fazer a construção. Agora ele de fato vai executar esse comando. Ok, make bin.edge. Está aqui, e agora no diretório bin eu tenho o edge, que agora o resultado da soma vai dar diferente, porque eu mudei para 7 aquela hora, 7 mais 5 são o 12 agora, né? Tá certo. E vou fazer um alvo semelhante, copiar aqui o bin.mu. O que vai mudar aqui é mu. O nome já veio certo aqui, ó, do jeito que eu construí ficou correto. Vou precisar do libtest. E agora para construir o bin.mu, make bin/mu. Então eu não sei se vocês estão conseguindo ver a simetria do que eu estou fazendo agora com os scripts que eu tinha feito antes. Tá certo?
produto 7 vezes 5, 35. Já melhorou bastante. Eu tenho meus 4 alvos. Eu tenho a biblioteca, os 2 binários, uma maneira de limpar. E o que eu tinha feito em script eu posso finalizar botando a mesma coisa aqui. Um alvo de instalação. Claro que para instalar eu preciso do Edge e preciso do mu. Eles vão ser os arquivos serem instalados. E aqui, ó, sudo cp. O que eu quero copiar? Todos os meus alvos no sr/local/bin. Aí que interessante, o install ficou facinho. E o uninstall, ele não depende de nada, eu vou simplesmente entrar no arquivo. Eu vou entrar lá no diretório sr/local/bin e apagar eventualmente o edge e apagar o mu. Eles estando ou não estando lá, por isso que eu tenho que forçar esse processo, que se eles não tiverem, não vai me indicar um erro. Então eu passo até agora o alvo make install, que é exatamente como a gente instala o software livre. Você passa a senha do superusuário, lá no sr/local/bin eu tenho o edmu e eu posso dar um make uninstall e agora se eu olhar de novo eles foram apagados. Então tudo que eu tinha em script está sintetizado nesse makefile agora. E com um bônus que eu falei para vocês que a gente não tinha antes. Imagine que eu faça uma modificação no include.a. Olha só, eu vou dar o comando touch, que o comando touch ele simplesmente mantém o conteúdo do arquivo, mas altera a data de atualização dele. É como se eu tivesse modificado ele. Em vez de abrir lá e editar, fiz isso. Quando eu der o make, olha o que vai acontecer, a sequência de comandos. Como o a.c dependia do a.h, ele foi recompilado. O source.b... Ah, não, perdão, eu sei o que aconteceu. É porque eu pedi para ele construir a biblioteca, pessoal. Deixa eu fazer uma alteração primeiro aqui, que o meu exemplo não valeu. O que vai acontecer? Como a coisa está organizada aqui, quando eu der só o comando make, ele vai fatalmente construir a biblioteca. Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar um alvo chamado all, que em vez de ficar digitando os 2 binários, ainda mais que é chato ficar digitando bin/ed, bin, porque eu tenho que saber onde é que estão esses alvos, quando eu der o all, que vai ser o meu default agora, eu quero construir o executável do bin e eu quero o executável do mu, tá certo? Aí você fala, precisa botar a biblioteca? Não necessariamente, porque a biblioteca é uma dependência desses dois. Eu não tenho como construir esses dois sem a biblioteca, então a biblioteca veio meio que de graça. Quando eu der o make agora, ó, ele veio, construiu a biblioteca e depois os 2 binários. Se eu der o make de novo, não tem nada para fazer para nenhum deles. Mas vamos fazer de novo a alteração no a.h. Quando eu der o make agora de novo, olha que interessante. Como o a.h é uma dependência da biblioteca, ele reconstrói a biblioteca e como todos dependem da biblioteca, ele reconstrói todos. Então não tem para onde correr. A mesma coisa se eu tivesse modificado o a.c. O a.c é uma dependência da biblioteca, então tem que fazer tudo de novo. Okay? O a.c modifica a biblioteca modifica os binários. Mas se eu tivesse modificado apenas o ed.c, aí fica interessante, a biblioteca não mudou, não se compila nada relacionado à biblioteca, o b.c não tem nada a ver com, o mu.c não tem nada a ver com o ad.c, também não é compilado, compila apenas o binário associado. Então essa é a parte legal e inteligente do Makefile. Ainda não está 100% inteligente, mas já temos ganhos aí em relação àquele monte de script que a gente tinha antes. Então, o coração da coisa está pronta. O que é que eu vou fazer aqui agora é melhorar a criação desses comandos aqui, porque eles ainda estão estão muito literais ainda, né? Tem muita coisa aqui que a gente pode fazer para melhorar aí o processo de criação desses da criação dessa biblioteca como um todo. Mas a gente já está aqui bem avançado com um Makefile de 23 linhas que constrói isso tudo, e com um único comando agora no terminal que eu preciso, make, eu construo tudo, e eventualmente se eu quiser instalar ou desinstalar, eu recorro ao make install, make uninstall. Veja que eu não listei ele entre os alvos, e também eu não tenho o clean lá associado. Esses aqui eu tenho que chamar realmente pelo comando, e é uma prática comum, inclusive esses nomes, install, clean e uninstall, esses são os que a gente usa com frequência aí no contexto de software livre, né? E tem 3 que geram produtos binários, arquivos, né? Que é o libtest, o bin, ed e o bin-mu, tá certo? Vamos para uma rodada de perguntas. Deixa eu olhar o Teams, tem tempo que eu não olho. Por enquanto, nenhuma manifestação. Alguém quer fazer uma pergunta até esse momento aqui? Está com alguma dúvida? Professor. Quem foi que me chamou? É o Ricardo. Oi, Ricardo, bom dia, pode falar. Você tem algum
algum material extra para poder estudar esse conteúdo mais tarde na semana? Algum vídeo, um livro, alguma recomendação? Eu vou botar algumas documentações aqui de software livre mesmo para vocês, Ricardo, e vou aproveitar a sua intervenção aqui, interessante, que você quer se aprofundar sobre esse assunto. O Makefile entra um pouco naquela categoria que eu falei para vocês das ferramentas que a gente estuda, nunca sabe elas na totalidade, porque a flexibilidade que eles nos permite, porque veja que sintaticamente, em termos de que eu escrevo no Makefile, é tudo muito simples. É um alvo, 2 pontos, as dependências, depois uma série de comandos de criação separados por tabulações, né? Então é exatamente isso. Você tem uma sintaxe especial para algumas variáveis, que é essas aqui que a gente viu, e também eu posso usar o arroba prefixando os comandos para omitir o comando em si, né? Só para que ele seja executado sem produzir a sua saída. Eu ainda não defini as variáveis, que é a última coisa que falta, mas a sintaxe é essa aí. Cada hora o que você pode fazer com o Makefile é muito rico, porque todas essas regras aqui que eu tenho de construção são comandos do terminal. E no terminal do Linux, a gente viu agora, a gente está fazendo isso inclusive, que a gente pode ampliar o terminal do Linux introduzindo novos comandos. Então é uma área realmente muito rica. Então, sintaticamente, o que precisa saber eu vou mostrar para vocês hoje. Agora, recursos mais interessantes, mais avançados, manipulação de variáveis, algumas condicionais que dá para fazer dentro do Makefile e tudo, aí vale a pena estudar na documentação. Mas o que eu recomendo que você faça e os colegas façam? Inclusive é uma prática boa para se levar na vida de software, né? A menos que você vai trabalhar profissionalmente com uma determinada ferramenta, biblioteca, linguagem, você não precisa exaurir todos os recursos dela, porque tudo tem muita coisa, muita opção. Isso aqui é uma ferramenta feita para atender projetos de forma geral, então ela tem muitos recursos, né? O interessante é você começar a adaptar essas ferramentas. Imagina esse make que eu fiz para vocês agora. Não é o melhor que eu consigo fazer hoje, mas ele atende. Então, se está te atendendo, compila seu projeto, satisfaz as suas necessidades, você vai usando ele, você vai se aclimatando com essa questão do ciclo de usar o Makefile. Se você introduzir um novo arquivo aqui, você tem que entender onde é que você tem que modificar aqui as regras. Se você quer modificar um pouco o processo de compilação, você sabe onde mexe. E à medida que você for vivenciando isso, você vai aprendendo novos recursos. Aí você vai inserindo esses novos recursos aí na sua prática. Então a gente vai saber sempre assim, uns 20%, 30%, 50%, não sei, uma porcentagem daquela ferramenta, daquela linguagem, e os recursos mais avançados a gente vai introduzindo na nossa prática à medida da necessidade. Porque senão a gente fica sobrecarregado de coisa para estudar, para aprender e não consegue mesmo acompanhar, porque é muita coisa, né? Mas eu vou passar sem dúvida, Ricardo, eu vou deixar essa documentação do Makefile para vocês estudarem, ter essa consulta, é oficial do Linux, inclusive. Vou deixar esse material para vocês. E esse vídeo, depois eu recomendo para quem quer aprender mais a fundo, que você depois assista ele uma segunda vez com mais calma, reproduzindo, digitando passo a passo que eu estou falando. Ou melhor ainda, Ricardo, é um bom exercício que eu vou sortear os temas na semana que vem, que vocês construam o Makefile do projeto de vocês, mesmo sem ter implementado os arquivos, né? Cada arquivo você faz como eu fiz aqui, bota uma função qualquer que faz retornar o inteiro, como eu fiz aí, só para poder ter uma compilação válida. Fala, ó, o fulano vai fazer esse arquivo, eu vou fazer esse arquivo, faz tudo, deixa o Makefile pronto. E às vezes você não vai conseguir fazer o processo de construção como você queria, e você tem que entender por que não deu certo. Aí, às vezes é um recurso que eu não usei ainda para vocês podem me perguntar, ou consultar essa documentação que eu vou passar para vocês aí de referência. Tá certo? Então, respondendo a sua pergunta, sim, vou botar matéria de referência e pedir até desculpa para você que eu estendi um pouco a resposta, que não foi o que você me perguntou, mas é para lembrar vocês disso, que vocês vão ver tantas linguagens, tantas ferramentas, tantos aplicativos, tanta coisa no curso de software, que se você não se controlar no sentido de ansiedade mesmo, falar, puxa vida, eu acho que eu não estou entendendo o curso, porque é muita coisa, eu não sei tudo. Eu não sei, nenhum dos nossos colegas da área de software sabe, né? Professores, profissionais, programadores, ninguém, porque é tanta coisa que é impossível. O que você precisa saber é ter um subset bom, um conhecimento das possibilidades, e dentro de cada possibilidade um subset inicial bom, e se você precisar se aprofundar, você tem maturidade para procurar uma documentação, um tutorial e avançar ali um pouco mais. Que na prática é isso, né, Ricardo? No dia a dia da prática de software a gente está sempre aprendendo. Muda-se as tecnologias, surgem novas linguagens, novas bibliotecas, novas ferramentas, e a gente vai, a partir dessa base sólida que a gente vai construir com vocês ao longo de 5 anos de curso, fala, bem, eu não sei tudo, porque não tem como saber tudo, mas o que eu não sei, eu consigo me virar. É mais ou menos nesse sentido. Então, sua pergunta é boa. Tem uma documentação para mim continuar avançando? Tem sim. E eu vou passar para vocês, tá bem? Beleza, professor. Obrigado. Eu que agradeço a participação muito boa e me deu a oportunidade, inclusive, de lembrar isso que eu queria já falar com vocês há algum tempo. Deixa eu fazer algumas modificações desse Makefile aqui, pessoal. Uma coisa que eu não botei, que eu acabei de comentar com o Ricardo, sintaticamente falando, é a questão das variáveis. Eu posso definir variáveis no Makefile para poder agrupar nomes comuns e fazer algumas coisas. Eu posso preenchê-las manualmente e tem alguns processos automáticos para poder fazer esse preenchimento para mim também. Então, o que acontece? Eu posso, por exemplo, criar
uma variável que se chama sources, né? Que são os meus arquivos fontes. Essa variável é muito comum em Makefile. Eu sei que minha biblioteca depende de dois arquivos fontes aí, que é o A.C e o B.C, né? Então eu posso listar eles aqui nominalmente, ó, source A.C, por exemplo, e source B.C, e aqui nas dependências da libtest eu posso botar eles aqui nominalmente. Então, qual é o benefício? Que toda vez que eu precisar listar esses arquivos aqui, eu posso diretamente me remeter essa variável. Quando eu crio uma variável, eu obtenho o valor dela usando também o símbolo de dólar, mas eu boto o nome dela entre parênteses. E é boa prática botar esses nomes em maiúsculo aqui no Makefile. É uma convenção e vale a pena respeitar, porque a gente olha para maiúsculo já sabe que é variável, e se olhar minúsculo aí sabe que provavelmente está falando de algum alvo, né? Então eu posso fazer essa substituição, vocês vão ver que vai continuar funcionando. E até para a gente visualizar aqui, ó, provavelmente ele não vai construir porque já está construído. Vamos ver aqui o conteúdo da variável fontes. Então quando eu der o make aqui, ele não construiu, mas ele me deu eco aí no nome das duas variáveis. Foi isso que eu escrevi lá em cima, né? E o que vai acontecer? Quando a gente vai criando um projeto, pessoal, geralmente a gente começa com 1, 2, 3 arquivos .c, e à medida que o projeto vai maturando, a gente vai descobrindo outras possibilidades de divisão dos arquivos, esse número de arquivos vai mudando. Isso me forçaria a vir aqui editar manualmente o nome desses arquivos. Inclusive, se eu simplesmente renomeasse um desses arquivos aqui, eu teria forçado a vir no meu make e atualizar todas as recorrências desse arquivo. Usar uma variável, pelo menos, facilita localizar um ponto único de modificações. Só que eu posso usar recursos do Shell e do próprio Makefile para poder facilitar a minha vida. Por exemplo, o Shell me permite preencher uma variável com o resultado de um comando do Shell, usando essa sintaxe aqui. Eu vou botar $, abrir as chaves e falo o Shell para falar, interprete isso para mim que se segue como um comando do terminal. O resultado desse comando é o valor dessa variável. E o que eu vou fazer? Vou usar o comando de localização de novo, find. Eu vou procurar aqui no meu diretório local e vou fazer o seguinte. Eu vou procurar nesse diretório local qualquer arquivo que tenha como extensão C. Esses vão ser os meus arquivos C. Então vocês vão ver que a saída agora ficou vazia por algum motivo que eu desconheço. O que está dando errado aqui? Ah, não. Eu botei .c, não. É asterisco.c, perdão. Eu quero todos os arquivos .c. Então, inclusive, ele modificou aqui a questão toda, só que o processo aqui, ó, tá aqui, source.b, c, mu, add. Agora eu tenho todos os sources. Nesse caso em particular aqui, eu tenho um source que depende, a biblioteca depende deles, né? Mas os executáveis vêm de outro lugar, aí pode ser que eu não quisesse todos esses arquivos. Falar, alguns deles são arquivos especiais, são os mains dos meus binários. E eu não quero eles. Então eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou botar aqui, ó, pro main, o main do Edge é o source.edge.c. E o mu main é o mu.c. Então, esses arquivos são arquivos principais. Eu não quero que eles façam parte, por exemplo, da minha biblioteca. Então, os sources da biblioteca são todos que eu localizar, exceto esses dois binários. Eu posso botar um terceiro arquivo, eu posso mudar de nome. Então, fora esses dois em particular aí, eu não quero eles no main, mas eu quero os demais todos. Aí eu vou usar um outro comando, aqui que vem do make, que é o filter out. Eu vou tirar fora o add main dessa lista. Então, dos sources ali, eu não quero o add main. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu acho que eu posso passar os dois ali. Não, deixa eu fazer aqui do jeito mais simples. Depois eu tento fazer mais sofisticado. Eu tiro o mu do que tinha sobrado. Tá certo? Então vamos pegar aqui os sources originais e depois do meu processo de filtro. Então, para imprimir o nome da variável, tem que botar o nome da variável certa. É porque aqui eu não botei o nome correto, claro. Tem que ser o conteúdo da variável e aqui o conteúdo da variável. Agora deve dar certo. Ah, ela se refere a si mesma. Então acho que para tirar os dois, eu tenho que passar ambos aqui. Acho que agora vai. Não. Main sources. Sources.
Não, ambas estão aqui. Deixa eu tirar só um deles. Acho que não pode tirar os dois ao mesmo tempo. Não pode tirar dois ao mesmo tempo. Aí me complicou a vida. Não, nem tá tirando. Que loucura. O que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô sintaticamente errado? Admin. Que estranho. Deixa eu botar manualmente sem expandir a variável aqui. Que era pra estar tirando. Claro que eu tô fazendo do jeito mais complicado. Eu podia botar diretamente. Mas ele não tá tirando fora. Ou será que ele está esperando que eu bote esse ponto aí? Não é possível. Oh, tristeza. Ele quer o nome na íntegra. Eu não escolhi a melhor maneira de nomear, de botar os diretórios. Depois eu vou falar sobre isso. Mas vai dar certo agora. Ele quer que eu bote o nome na íntegra. Deixa eu ver se... Eu sempre uso esse comando com um só. Vamos ver se com dois funciona. Aqui. Isso, exatamente. Então, tirei fora os que eu não queria. Então, tem a separação entre os sócios e os sócios da lib. Então, a lib depende só, na verdade, dos sócios da lib, tá certo? Ele não depende do main. Aqui, o bin edge depende do main do edge. E no mul, eu dependo do main do mul. De novo, qual a vantagem de usar variáveis? Agora, se eu mudar o nome desses arquivos lá em cima, tudo se corrige. Vocês podem ver que em todos os casos eu dependo também desses includes. Tá certo? Então eu dependo desses includes todos aí. E eu vou mostrar já um jeito melhor de lidar com esses includes aí. E o nome da minha lib, ela está no diretório lib, e chama libtest.a. Então, qual que é interessante? Aqui eu posso chamar ela de lib, meu alvo é a biblioteca, e aqui vai ficar modificado, e aqui nos dois casos que ela aparece, eu também posso modificar. Então, usar variáveis se evita de ficar modificando em muitos lugares. Você modifica em um lugar só, e aqui eu vou botar meus outros dois alvos, que também tem o nome aparecendo lá, bin.edge e mul igual bin.mul. Então, tudo que eu estou fazendo agora no momento é botar em nome de variáveis textos que se repetiram aqui várias vezes no nome do Makefile. E eu vou evitar de ficar repetindo eles. Porque na hora de desinstalar, eu tenho que tirar o edge e o mul. Então o Makefile continua funcionando, mas ficou um pouquinho mais organizado. Fora os includes, que eu poderia ter criado uma variável includes aqui. Vou fazer até isso, depois eu vou tirar ela, que eu não vou querer. Os includes são que arquivos. Eu vou procurar no shell todos os arquivos de name. Uma segunda maneira de fazer, que eu posso fazer que também é interessante, é fazer por wildcard. Então eu vou no diretório lib, todo mundo que tem extensão .h vai estar entre meus includes. Deixa eu conferir se ele está com a sintaxe correta. Exatamente. Perdão. Então aí os meus includes. Então eu posso eles para cá. Deixa eu dar um back aqui. Engasgando. Perdão, pessoal, falando muito, a garganta secou aqui. Tomar um gole d'água. Então aqui também tem que virar includes. E aqui também includes. Fui um pouquinho rápido, mas o que eu fiz foi, em todos os casos, a mesma coisa. Declarar variáveis, aqui o conteúdo delas, sócios, libsócios, includes, e nome dos meus binários, para não ficar repetindo isso em todo canto. Aqui, inclusive, não ficou muito bom ainda, porque ainda aparece o nome dos meus dois sócios aqui, mas nos outros casos, realmente sumiu o nome dos arquivos, né? Aqui é o nome do arquivo depois da instalação, a gente pode até melhorar isso depois, mas salvo esse caso aqui, está quase pronto. Então, usar variáveis me permite centralizar a informação que vai ser repetida nos diferentes comandos, porque eventuais modificações me permitem ser feitas todas elas no mesmo ponto, né? Aqui ainda tive essa questão de separar, nem é muito comum fazer isso, né? Geralmente quando a gente tem um projeto de biblioteca, todos os sócios são da biblioteca, os mains são feitos em outros lugares, mas até para mostrar recursos para vocês eu fiz dessa maneira. Então eu pude fazer isso daí. Agora o que vai acontecer?
Quando eu for fazer meu processo de construção, eu tenho que construir meus dois binários. Os binários dependem da biblioteca, a biblioteca depende desses sources, e esses sources geram os pontos os, que de fato é o que eu tenho aqui. A biblioteca é feita por meio desses objetos aqui. Então eu quero listar, na verdade, os objetos da biblioteca. Então, lib objects. Quais são os objetos da biblioteca? Seria o A.O e o B.O. Só que, de novo, aí eu volto no problema de ter que saber quem são os arquivos que estão entre os sources, porque na verdade na biblioteca é 1 para 1. Cada source.c vai gerar um .o. Então eu posso usar um recurso bem interessante aqui, de substituição de variáveis do próprio Makefile, que vai fazer o seguinte: eu quero todos os sources que eu identifiquei antes, só que eu quero fazer a seguinte modificação: eu uso esses dois pontos. A extensão .c sai e entra a extensão .o. Deixa eu mostrar para vocês logo aqui a seguir o que esse libobjects tem. Ok, vai ser a terceira linha de expressão. Deixa eu até tirar as demais aqui que a gente já viu. Deixa só o source, depois objetos. Exatamente o que eu queria. Para cada um que eu tinha, eu troquei o c.o. Então aqui que entra os libobjects. Na verdade, a biblioteca não é bem do source. O que depende do source é o objeto. A biblioteca depende dos objetos. Então a dependência correta da biblioteca são os objetos. Mas como é que eu vou saber construir os objetos sem saber construir o source? Se eu der um make aqui, ó, ele está reclamando aqui na hora de construir, ele não conhece include. Esse erro aqui nem parece muito óbvio, porque olha o que apareceu aqui. cc menos c menos o. Ele tentou construir, mesmo que eu não tenha indicado como, um ponto O a partir do ponto C. O Makefile ele tem um certo comportamento padrão em algumas linguagens, principalmente C, que é uma linguagem tão utilizada. Então ele tentou construir para mim. Então o que eu vou fazer aqui, na verdade, é explicitar como é que eu quero que ele faça esse processo de compilação para mim. Então o que eu vou fazer? Usar uma regra que é muito legal, que é baseada em sufixos. Como é que você transforma um arquivo de um sufixo para o outro? Como é que eu gero um arquivo .o a partir de um arquivo .c? Então essa regra aqui é bem interessante, você usa essa sintaxe, %, ponto, uma extensão, 2 pontos, %, outra extensão. Isso aqui vai dizendo como eu converto um .o em um .c. E é esse processo aqui que eu fiz ele repetidamente. Eu tenho que chamar o GCC com "-c", o nome do arquivo em questão que eu quero compilar, o nome do arquivo em questão que eu quero compilar é o primeiro parâmetro das dependências, e o nome do arquivo que eu quero escrever é o nome do arquivo da saída. Então, "-o", arquivo da saída. A gente sabe que tem um nome com arroba. Então, quando eu fizer isso, ele vai gerar o .o a partir do .c. Acho que alguém me chamou aqui no Teams, deixa eu olhar aqui. Alguém me chamou? Eu ouvi alguma coisa, não sei se alguém me chamou, estava com o áudio aberto. O Vinícius fez uma pergunta, apesar que eu olhei aqui no Teams. O que eu fiz aqui na variável includes, fazendo no source? Pode sim, Vinícius. Essas duas maneiras são equivalentes, tá? Essa daqui de baixo é mais simples até de lembrar do includes, só que ela tem a diferença é que ela procura só no diretório include e faz a substituição lá, né? Esse find aqui do Linux, que vem do shell, ele é mais poderoso porque ele é recursivo. Se você tivesse subdiretórios dentro de um diretório, ele ainda assim procuraria os Cs lá, tá? E esse daqui você vai procurar só no diretório indicado, mas você usa... Oi, eu ouvi de novo, não sei se alguém está me chamando, eu ouvi mais uma chamada no áudio. Eu não sei se a pessoa esqueceu o microfone aberto ou quer falar comigo. Se quiser, por favor, levante a mão que fica mais fácil para mim identificar. Então, dá sim, Vinícius, para usar as duas soluções. Eu fiz as duas diferentes justamente para mostrar duas maneiras de fazer a mesma coisa. Vamos lá. Depois que eu indiquei essa regra, então ele vai passar a construir meus pontos os a partir dos pontos cs. Então a modificação fica interessante porque a minha biblioteca passa a depender apenas dos pontos os. E como é que eu gero os pontos os a partir dos pontos cs? Usando essa regra de conversão de sufixos. Eu chamo GCC, passando como "-c" o arquivo que é a dependência, o ponto .c, e escrevendo na saída o arquivo .o, que é meu alvo. E aqui eu indico o include naquele diretório. Então quando eu der o make aqui agora, ó, que interessante, essas duas linhas vieram daquela minha regra. A minha biblioteca foi criada aqui, a partir dos pontos os. Criadas as bibliotecas eu posso criar os binários, e aqui é só a saída que a gente estava enxergando antes, que vai permanecer agora que está tudo certo. Essas duas saídas aqui que eu posso inclusive apagar. Então essa regra de sufixos é muito interessante, que você pode estabelecer várias regras dessas, que você faz conversões em bloco. Então toda vez que eu precisar de um objeto, eu gero a partir do ponto C usando essa regra. Tá certo? Então é bem interessante. E agora o processo está todo automático. Se eu
inserir um arquivo C aqui, ó, só para vocês verem como é interessante. Se eu aqui no source botar um arquivo C.C, falta de nome melhor, esse arquivo C.C vai definir a função H, que retorna inteiro. H vai retornar um inteiro 11. Vai retornar um primo diferente do que a gente tem até então. Se eu fizer um make aqui agora, ó, ele compilou o C, incluiu o C na minha biblioteca. Porque, veja, através dessa estratégia aqui eu localizei todos os arquivos fonte, localizou o C naturalmente. Ele fez que desses arquivos todos localizou, tirou os dois main, porque eles não fazem parte da biblioteca, os sources da biblioteca não tem os dois main. Eu sei que eu converto o .C com .O aqui para gerar todos os objetos, e o objeto é gerado a partir do C usando essa regra aqui, centralizada. Então agora ficou bem interessante que vocês viram que eu adicionei um arquivo. É por isso que as ideias você cria um arquivo e daqui a pouco está compilando tudo certo. Porque ele usa regras como essa que automatiza o processo de criação aí dos arquivos e das suas respectivas dependências, tá certo? Então tem isso daí. Para melhorar aqui agora, pessoal, a gente já tem aqui bastante elemento interessante no nosso Makefile, já está bem útil, inclusive. O que eu vou modificar aqui agora é eu posso modificar aqui o meu Makefile para fazer uma última coisa que particularmente é meio chato de fazer e que dá alguns problemas. Eu particularmente estava com esse problema recente que eu esqueci. A gente faz o mais simples possível para não perder tempo. Então tem um problema aqui que é interessante. Quando eu modifiquei usando as regras de sufixos aqui, eu tornei a coisa mais fácil de escrever, mais fácil de visualizar, mas eu perdi uma característica interessante. E que característica foi interessante essa aqui, entre aspas, eu perdi? Quando eu faço essa modificação, imagine que eu modifiquei o include a.h. Quando eu der um make agora, o que vai acontecer? Ele recompilou a biblioteca porque eu botei os includes como dependência da biblioteca. Mas o a.c depende do a.h e ele não foi recompilado. Nem os outros foram porque também os includes estão como dependências. Mas o que vai acontecer? Nessa regra agora eu perdi aquela relação 1 para 1 que eu tinha com os includes, que eu tinha botado manualmente. Na verdade, nem estava tão separado assim porque eu tinha botado os sources e os includes aqui na biblioteca. Então, se eu modificasse um include, ele vai recompilar todas as vezes, não exatamente aquele arquivo. Então, o que acontece? O GCC ele tem uma característica interessantíssima. Olha só, vou fazer aqui fora do make para vocês verem. Quando eu compilo um arquivo particular aqui para gerar o código objeto dele, a gente já fez aqui várias vezes. Eu vou passar aqui o include para ele fazer corretamente. Então, gerou o ponto A aqui local. Tranquilo, era o que eu queria. Vocês vão ver que agora, depois dessa modificação que eu fiz, os sources estão lá dentro. Eu vou dar um clean aqui para vocês verem. Quando eu dou um make, os pontos .os já não aparecem mais aqui, porque estão dentro lá do ponto source, do arquivo source. E o make clean acha eles lá porque eu uso eles. Para fazer o clean, eu usei aqui a regra de localização de ponto .o. Eu já sabia que ia fazer isso, eu já deixei pronto. Mas vamos fazer uma compilação local aqui, para vocês entenderem o que eu quero mostrar agora. Eu de novo esqueci o include. Tá vendo como é interessante usar make? Essas coisas que você esquece, você já deixa lá pronto. Gerou o ponto .o. Existe uma flag do GCC muito interessante, pessoal. Eu sou muito velho, né? Eu usava uma ferramenta chamada makeDepend. O que essa ferramenta faz? Em vez de eu ficar olhando que cada arquivo depende de cada arquivo, eu delegava isso para uma ferramenta chamada makeDepend, ela existe ainda, inclusive, e ela criava as dependências para mim e incluía aqui dentro do Makefile para mim, o que era uma beleza, porque não dá para você ficar rastreando. Às vezes você bota um include no arquivo só, você tem que lembrar de voltar no Makefile. Às vezes você apaga, você tem que voltar e lembrar de apagar. E a gente não quer ficar fazendo isso, né? E o compilador, quando está compilando os arquivos, ele sabe essa cadeia de dependências. Então o GCC e muitos compiladores eles oferecem a lista de dependências. Então existe uma flag chamada "-md" de makeDepend, cria as dependências. Essas dependências aqui, se eu deixar dessa maneira, ele vai levar em consideração inclusive os includes do sistema, o stdio, o mef.h, e esses não me interessam porque esses eu não estou modificando e nem vou modificar. Então eu vou botar md, que é uma variante dessa flag, que vai criar as dependências só dos headers que eu crio. Então, quando eu faço isso, esse processo de compilação aqui agora vai gerar dois arquivos. O arquivo .o que eu queria com a "-c e o arquivo "-d". Esse arquivo "-d" é muito interessante, porque olha só qual é o formato dele. Ó. É o formato exatamente como é que Makefile precisa. Ele diz que o arquivo a.o ele vai depender do source.a e do include.a.h. Então, o Makefile vai saber exatamente o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Quando eu estiver compilando
os meus arquivos .o, eu vou usar agora a flag também "-mmd". "-mmd". Então, quando eu criar os sources aqui agora, deixa eu tirar esses dois que eu criei aqui, a.o, e vocês vão ver o que vai acontecer agora. Quando eu crio isso agora, se vocês olharem aqui para o A, B e C, lá dentro do source, tem os arquivos A, o D, o A.D, B.D e C.D. Então, essas dependências dos arquivos da biblioteca, eu consigo elas automaticamente. Então, eles estão todos lá que eu preciso. Ó, source A.D, o A depende do A.C e do A.H. O B.D me diz que o B depende do B.C e B.H, e o C eu não fiz H, vocês lembram disso, né? O C.C, que esse arquivo aqui não tem .H, se eu olhar as dependências dele, é só o C.C. Tá tudo certo. Como é que eu trago isso para dentro do meu Makefile? Eu trago isso dentro do Makefile usando a regra menos... Deixa eu subir aqui para vocês enxergarem. Uso o comando aqui do Makefile "-include", que permite incluir um arquivo dentro do Makefile. E que arquivo eu quero incluir? Na verdade, eu não quero incluir um, eu quero incluir um monte. Eu quero que para todos os libsources, que eu vou substituir o nome do arquivo de .c para .d, aí eu vou incluir todos esses arquivos aqui no final do Makefile. Quando eu der o make aqui agora, não tem nada para fazer, vou dar o touch agora no include A.h. Agora o Makefile está sabendo que o A.c depende do A.h. Ele volta e compila ele. Olha que beleza. Agora ele compilou corretamente. O A.h é uma dependência do A.c e isso tudo está resolvido. Eu usei aquela mesma regra daquela hora. Eu peguei, os arquivos estavam listados no libsource e substituí o .c por .d. Para finalizar, um arremate aqui importante, vejam vocês que a partir do momento que eu excluir esses dois sources aqui do libsources, e o lib depende desses libsobjects, eu caí nessa regra de sufixos, eu vou limpar tudo para vocês verem, mas os binários, o ed.c e o ed.mu, não caiu na regra de sufixos. Então, na hora de usar o make depend, que vem para essa regra de sufixo, esses dois não caíram. Então, quando eu faço a modificação do A.h, ele vai recompilar o A.c. E ele só está recompilando o ed e o mu porque eles estão com os includes explicitamente listados aqui. Se eu tirar daqui agora, que eu falei que ia tirar, lembra que eu falei que essa variável includes eu ia tirar? E vou mesmo. Vai continuar funcionando para os arquivos da biblioteca, mas não vai funcionar mais para a questão do main. Então, deixa eu dar o touch aqui de novo. Touch. No include.a.h, vejam vocês aqui, ó, que eu vou reconstruir a biblioteca e só reconstruir o binário do ed porque eu botei a biblioteca como dependência. A biblioteca mudou, de fato, o main tem que mudar. Mas veja que toda vez que eu construir a biblioteca, eu recompilo o ed e o mu, independente de eu ter modificado ele ou não. Então, perdi essa característica interessante. O ed e o mu sempre são compilados. Então, eu vou fazer o seguinte. O ed e o mu, eu vou modificar ele para que essas dependências que ele tenha desses dois arquivos principais, que está aqui explícita, de fato tem que ter. Então, eu vou fazer como eu tinha feito. Eu tinha aqui, ó, o lib. Deixa eu até organizar aqui melhor. O lib tem esse nome, ele tem esses sources, tem esses objetos. O ed tem esse main. E eu vou criar um ed obj. Eu vou botar ele aqui explicitamente. Depois a gente até usa uma daquelas regras para ficar interessante. E a mesma coisa para o mu. O mu tem um main e ele tem um obj. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu trocar a dependência do source em si, forçando a compilação toda hora, pelo objeto, pode ser que o objeto já fique pré-compilado e eu não precise modificar ele. Então aqui, o mu depende do mu obj e o ed precisa do ed de obj. A vantagem de fazer isso é o quê? Primeiro que a minha linha de baixo não modifica. Na hora que eu passar a compilação, passar aqui o main ou o obj não faz diferença. Mas a partir do momento que a dependência é a partir de um objeto, eles vão cair aqui na regra de sufixos e vai gerar as dependências desses dois também. Então, para vocês verem na prática, veja que todos os meus arquivos C são compilados pela regra de sufixos. Tá vendo? O ed foi compilado aqui. Na biblioteca tem os arquivos corretos, o A, B e o C. Criou o binário do include usando o O agora, tá vendo? Aí criou. Aí quando ele foi criar o mu, ele viu, opa, peraí, o mu também precisa do mu.o. Então, de novo, regra de sufixos e uso o mu.o. A vantagem é que se eu olhar no source agora, eu tenho os arquivos ed.d
e mu.d. Olha só que interessante, o add.d tem aí que ele depende do source add.c, depende do include a.h e do b.h, a mesma coisa com mu. Eu vou até fazer uma modificação para vocês verem aqui no mu. Eu vou pegar o arquivo de multiplicação, source mu, e vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele de f vezes g para f vezes f. Assim eu não preciso mais do b.h. Como eu modifiquei esse arquivo, ele vai recompilar só o mu, foi o único que eu modifiquei, e se eu olhar agora as dependências do mu, elas modificaram. Ele atualiza todas as vezes. Ele não depende mais do include.b. Então, se eu der um touch no include.b agora, não é para compilar mais o arquivo B. Então, ele compila o S, mas o B veio junto. Aí você fala por quê? Por causa, de novo, da biblioteca, né? Mas ele criou o binário, mas não compilou o source.mu. E o source.a foi... O source.b que foi modificado. Claro, eu modifiquei o B, né? Olha que coisa que eu fiz. Eu falei uma coisa e fiz outra. Mas interessante, o B dependia desse arquivo, ele foi compilado, mas nenhum dos dois binários. E os dois binários dependem. Por quê? Falta fazer um último ajustezinho aqui, que eu não deixei de fora. Que é lá no final, no meu makefile, eu estou botando só os D que vem do lib.sources. Então eu volto para os sources originais que tem todo mundo. Aí agora ele vai incluir todas as dependências. Vou dar o clean de novo. Vou compilar todo mundo. Vou dar o touch no include.b. Vamos ver o que vai acontecer agora. Agora ele compila o add, que depende do B, compila o B, que depende do B, gera a biblioteca de novo, vai regerar os binários, porque a biblioteca foi atualizada, mas o source do mu não foi recompilado, do add foi. Porque o mu não depende do B+, depende só do A. Tá certo? Então é bem interessante que ele faz toda essa análise pra gente de dependências e é dinâmico. Se eu incluir agora, tirar includes, botar um a mais, fazer tudo, o processo todo acontece automatizado aqui. Então esse makefile que está aqui para vocês já tem muita coisa interessante, são 40 linhas, com recursos até relativamente sofisticados, e com um mínimo de adaptação aqui, vocês conseguem usar esse makefile, inclusive, no projeto de vocês. Veja que a partir do momento que eu usei variáveis e destaquei dos comandos arquivos em específico, o que eu precisaria para poder deixar esse projeto no ponto para vocês usarem para outro? Bem, se vocês quiserem manter o nome da biblioteca, não precisava fazer nada. Manter o nome dela de teste, ok, quer mudar o nome da biblioteca, mudaria o nome dela só aqui. Os seus dois binários, o add mu, ou o único binário que você quiser, aí você modifica o nome dele aqui e a localização do main dele. Se você vai deixar no mesmo diretório, vai criar um diretório dos sources separados, aí a escolha é sua. Eu queria tirar o mu, eu tiro aqui fora, e na hora da instalação eu tenho que modificar aqui no final também. Eu posso, inclusive, quebrar um pouco mais essas variáveis para botar o add name. O nome do add name é add. Aí, add path. Fazer uma coisa assim, ó, pra vocês entenderem. Add name. O nome do executável que você quer se chama add. Onde é que ele vai ser instalado? Qual o caminho que ele vai ser instalado localmente? No bin /add name. Aí eu não preciso repetir esse nome de novo. Como é que vai ser o nome do source dele? É o nome dele, .c. E qual vai ser o nome do objeto? A gente sabe deduzir o nome do obj a partir do source. O que a gente faz? Bota o nome da variável, add main, e troca o .c por .o. Ó, modificação interessante. A partir do momento que eu faço isso, o nome do meu alvo aqui no all, talvez até path foi um nome ruim, add bin, é melhor ainda. Add bin. Aí, o binário do add. O nome do alvo aqui é add bin agora. Add bin. E na hora da instalação, eu quero copiar. Na hora de tirar aqui, eu quero tirar o add name. E na hora de copiar no install, eu quero copiar o add bin. Olha que interessante. Agora, eu fiz isso para um e não fiz para o outro, até para vocês verem a diferença de colocar e não colocar. Tá tudo funcionando tranquilo, ó. Make, do make install. E, aliás, eu fiz aqui agora, eu lembrei que eu fiz uma coisa errada. O sr local lib, tá o lib não, eu quero local bin. Tá aqui, ó, o add tá lá. O mu multiplicou, que agora é o produto, 7 vezes 7, 49. Eu fiz uma coisa errada aqui, pessoal. No install e no uninstall não é legal botar o sudo aqui, ó. Eu vou dizer o que acontece quando a gente tira. Dá um make clean, um make de novo. Se eu der um make install,
eu vou saber que é um comando que precisa de permissão. É até interessante que fica menos automático, mas pedir a permissão do superusuário da pessoa é importante para saber se ela quer de fato fazer uma modificação em arquivos sensíveis do sistema. Então eu forço que aconteça o erro, porque se a pessoa quiser instalar, ele pede a permissão por conta própria aqui do lado de fora. Aí a coisa vai. E por que eu faço isso? Como vocês viram, a partir do momento que eu botei a senha de usuário uma vez, num curto espaço de tempo, ele para de pedir essa senha. Então nas próximas vezes eu posso estar modificando o sistema sem saber. E não é bom que o usuário saiba que você está mexendo sem saber. Então se eu der um uninstall aqui, por exemplo, ó, aí ele vai falar de novo, opa, peraí, tá sem ter permissão, então não há mais essa confusão. Eu só faço as coisas com permissão. Se eu der o sudo, claro que ele vai desinstalar sem pedir sempre, que eu botei há algum pouco tempo, mas pelo menos eu sei o que eu estou fazendo. Eu pedi que usasse permissão do superusuário. Então faltou essa pequena correção que eu faço agora. E essas 41 linhas de Makefile aqui, tá quase pronto para vocês usarem no projeto de vocês com mínimas alterações, né? Então você não precisa criar um Makefile do zero. E isso é uma coisa interessante. Eu fiz um Makefile da primeira vez que eu aprendi a fazer isso lá nos idos de 2003, 2004. Usei esse Makefile durante uns 2 anos. Depois eu senti falta de algumas coisas e fui procurar saber, me informei mais, consultei a documentação como o Ricardo perguntou, melhorei ele um pouco e usei ele mais um tempo. Depois eu tornei a melhorar ele e foi fazendo mais um tempo. E à medida que eu vou indo para adiante, vou fazendo meus projetos e tudo, geralmente quando eu começo um novo projeto eu já pego o Makefile do outro que eu fiz e faço algumas devidas adaptações e alterações e vou usando. E vou aprendendo coisas novas, que cada projeto tem demandas diferentes, naturalmente eu vou procurando melhorar meus Makefiles, mas a ideia é essa. Então, tem tempo que você passa assim 2 anos sem escrever um Makefile novo, porque o que você tem já é bem satisfatório para muitas coisas, né? O que tem hoje, para finalizar essa discussão? Existem ferramentas que automatizam a criação do Makefile. Olha que coisa interessante. Eu tenho o GCC e ferramentas de comando que me permitem escrever um software, com a combinação de comandos. Escrever esses comandos é chato, você pode automatizar isso por meio de um script. Depois você scripta tudo e vê que é legal usar scripts, você fala, mas esses scripts ainda não são muito diferentes, eles não estão bem integrados e tudo. Seria legal integrar eles e automatizar alguns processos. Usa o Makefile. À medida que o projeto vai crescendo e os recursos vão se tornando mais cansativos de escrever um Makefile, você fala, não, mas será que não era possível automatizar a criação do Makefile? Aí você tem ferramentas como o CMake, por exemplo, e muitas outras, que você passa algumas diretivas apenas e ele deduz todo o Makefile para você, com todos os checks possíveis que dá para se fazer. Tem muita coisa aí que eu não cobri aqui com vocês que dá para automatizar no Makefile, e quando você faz isso manualmente, realmente os Makefiles dão 500 linhas, é uma coisa absurda. Aí você usa uma ferramenta como o CMake, que você passa as diretivas específicas aí do seu projeto, e ele deduz todas aquelas que são universais, como por exemplo, essas regras aqui de construção, tem muitas delas que o próprio Make automatiza. Ele te dá algumas variáveis que se você preencher, ele preenche as lacunas aqui, como essa "-i" aqui e a "-l", a gente tem chamado que é as include flags, as lib flags, tem o próprio compilador, você pode parametrizar. Aí você tem o CMake que automatiza esse processo. E mais alto nível de tudo aí tem o IDE que automatiza o processo da criação do arquivo CMake, que automatiza a criação do Makefile, que automatiza o processo de uso do GCC e das diferentes ferramentas para produzir seu software. Então são camadas de abstração, né? E você vai trabalhar em algum momento em alguma dessas camadas. Tem gente que vai trabalhar na camada da IDE a vida toda e vai ser muito feliz, obrigado. E tem gente que vai trabalhar em baixíssimo nível, como a gente está fazendo aqui agora, fazendo as coisas em nível de script, de Makefile. E como é que você vai saber em qual dessas camadas você vai estar? E a pergunta de R$1 milhão, não sei. Cada um de vocês vão estar nesse espectro de possibilidades em algum momento do espectro, e eu, como professor do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, no primeiro semestre de vocês, segundo semestre, eu não posso, e nem vou, e nem quero, nem seria ético fazê-lo, limitar agora, falar, olha, eu acho que vocês, pessoal, não, é melhor vocês trabalhar aqui em mais alto nível, é mais fácil, olha que coisa boa, vocês precisam aprender menos coisas, vocês usam uma ferramentinha pronta. Eu faço isso com vocês, eu corto a possibilidade de vocês eventualmente abraçarem oportunidades profissionais aí de trabalhar em outros níveis. Então, quando você tem mais possibilidades profissionais trabalhando no espectro mais amplo, você tem questões salariais envolvidas, questões de condições de trabalho, questão de satisfação pessoal. Tem gente que se agrada de trabalhar em baixíssimo nível, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Mas se você não quiser trabalhar, que seja uma opção sua, que você tenha a competência técnica, preparo para aquilo e falo, olha, conheci, interessante, não me agradou, não vou trabalhar com isso. Mas se eventualmente você quiser mudar de opinião ou quiser trabalhar, você tem o conhecimento. Então, meu trabalho e dos meus colegas do curso, a gente trabalha dessa maneira, abre-se o leque de possibilidades aí. A tecnologia é muito ampla, vocês vão poder trabalhar em várias iniciativas e eu gostaria que vocês estivessem preparados aí para considerar todas essas possibilidades e escolher dentro da sua realidade pessoal, familiar, aí, o que for melhor para você. Agora é triste, pelo menos eu considero assim, tem gente que pensa diferente, mas eu penso assim,
que surge uma excelente oportunidade e você fala, poxa, isso seria legal, porque é uma oportunidade de ir para o exterior ou de receber um salário aí que é compatível com minhas pretensões, eu quero ganhar salário para realizar meus sonhos, para criar minha família, mas eu não vou porque infelizmente eu não sei. Aí eu acho tristeza demais da conta. Fala, puxa vida, esse negócio aí de Makefile, eu lembro vagamente lá em APC, mas eu não dei muita confiança e não quis estudar, achei chato, achei difícil. Aí você dá o azar de cair na possibilidade de emprego que te cobriria esse conhecimento. E, de novo, você não precisa saber 100% de tudo, mas você fala, olha, eu lembro, eu fiz alguns, tô até esquecido, mas me dá em 3 semanas de trabalho, eu vou estar com isso aí na mão. E você abraça aquela oportunidade e vai ser feliz profissionalmente também. Então, é nesse sentido que eu mostro essas coisas para vocês. Eu fiz aqui um resumão de Makefile em 1h30 para vocês aí, 1h40. Muitos detalhes. É um vídeo que tem que assistir de novo, porque não tem jeito. Se eu fizesse mais lento aqui, a gente ia precisar de muitas outras aulas e não é o objetivo. E aqui eu queria mostrar para vocês que, olha só, mesmo que você não saiba usar Makefile, você ainda sabe fazer programas em C. Você compila com GCC no terminal, você aperta o Run lá na sua IDE, no Replit, em qualquer outra. Então você tem várias maneiras de construir o processo. E eu quero mostrar para vocês que esses processos têm diferentes níveis de sofisticação. E se sofisticar demais, esse é o ponto. Você não precisa estar sempre usando uma coisa sofisticada, mas passou de uma coisa que é 2 comandos ali no terminal, já vale fazer um script. Olha, passou de 8 comandos e esses scripts têm parâmetros e varia, chama em ordens diferentes. Não, aí já faz um Makefile porque aí você já para de sofrer. Então, em vez de ficar escrevendo um monte de coisa no terminal, vem aqui, make. Legal, está resolvido. Ixi, rapaz, até escrever um make tá complicado porque esse projeto tem 500 arquivos e tem subpastas e bibliotecas diferentes, executáveis e tudo. Vou usar o CMake, que vai organizar isso tudo para mim. E, paciência, eu estou numa organização que usa o IDE. O que a IDE oferece por padrão já é 99% do que a gente precisa e a customização que era para ser feita já foi feita por alguém. E a gente está aqui há 10 anos usando, está todo mundo feliz, usa a IDE. Tá certo? Mas se um dia essa customização da IDE der errado, aí você pode descer um dia e falar, quem na equipe é que vai achar isso? Ué, é você mesmo. Você olha lá, olha, é aqui porque no CMake que estava errado. Ou até o CMake está certo, mas o CMake está exportando para o Makefile e nesse ambiente esse comando não dá certo. Você desce o Makefile e conserta lá. Então essa é a diferença que você vai ter de informação que te permite, quando necessário, ir um pouco além, né? Às vezes você vai fazer isso da sua profissão e às vezes vai ser um conhecimento que vai ser desejável em pontos específicos. Não sei quando, não sei que situação, mas que você vai ter essa base e vai ter ao menos onde procurar. Para finalizar, eu tive um ex-estudante aí da FJA que ele se formou, foi trabalhar na empresa, estava feliz da vida. E eles estavam com um problema terrível. Eles estavam usando uma biblioteca de visão computacional, estavam integrando isso com um banco de dados e com mais uma biblioteca. Eram 3 bibliotecas distintas que eles estavam integrando, pessoal. E o que é interessante, eles fizeram protótipos aí usando cada biblioteca em particular. Ele fazia a parte da visão computacional sem acessar o banco de dados, usava o banco de dados sem acessar outra biblioteca, usava outra biblioteca fazendo informações falsas ali só para completar, mas quando emendava as 3 não tinha que fazer essas 3 conversar juntas. E eles passaram um tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas foi mais de mês, batendo cabeça, o prazo de entrega chegando, eles estavam com, entre aspas, com tudo muito bem encaminhado para resolver aquele produto, mas não integrava as bibliotecas de jeito maneira, né? Aí o aluno pediu a autorização ao chefe dele, falou, olha, só tem um jeito de resolver isso, eu vou ter que voltar na universidade, né? Pediu autorização, o chefe dele permitiu que ele deixasse o expediente, isso pré-pandemia, né? E ele bateu lá na minha sala, foi lá me visitar, falou, professor, eu tô com um problema terrível, você puder ajudar a gente, tal e tudo, que tal e tal coisa. Eu falo, olha, não sei exatamente o que está acontecendo, se você puder me explicar aí, eu posso te dar minha opinião e não sei se a gente resolve ou não resolve, não vou te prometer nada, mas estamos aqui, vamos conversar, eu tenho que dar aula daqui a pouco, não der certo, você volta outro dia. Ele me explicou a situação toda quando ele abriu a ideia dele, ele estava usando ideias, né? Compilou lá, eu vi o erro, falei, já sei o que está acontecendo, porque cansado de mexer com Makefile, com essas integrações, né? Fiz isso muito lá no serviço. Eu falei, não, rapaz, é tal e tal coisa, modifica essa linha aqui, aqui abre a sua ideia, aqui vamos procurar onde é que... Eu nem sabia, porque eu não conhecia a ideia dele, onde é que modifica aqui os parâmetros do Makefile. Fui lá, mexi esses 2 parâmetros, compilou, esse cara quase chorou de alegria, né? Porque eles tinham perdido todo esse tempo aí, 1 mês e tanto, por conta dessas nuances aí. Naquela época eu não tive a oportunidade de mostrar isso para ele, né? Na ocasião, eu não fiz nenhuma disciplina, ele não fez nenhuma disciplina comigo que eu mostrava Makefile, não era o caso das disciplinas, né? E resolveu o caso, eles foram felizes, eu nunca mais ouvi, mas sei que ele está satisfeito e feliz, que depois ele mandou um e-mail agradecendo, que dali para frente eles resolveram o produto todo e nunca mais tiveram esses problemas de integração, né? De novo, você precisa saber tudo? Não, mas pelo menos saber que existe alguma coisa acontecendo por trás da sua IDE. E se você localizar aquilo e souber pelo menos os fundamentos, você vai ter pelo menos uma noção de pelo menos como escrever a sua pesquisa no Google. Para finalizar, minha fala é essa. Existe sim uma ideia que não é errada, mas que leva você a conclusões erradas, que é, eu não preciso aprender nada porque tem tudo no Google. Tá legal, tem muita coisa na internet, demais a conta, muita coisa, muito além que você consegue absorver. Mas a pergunta que eu vou te fazer
principalmente se você pensa dessa maneira, é a seguinte: ok, que tenha tudo no Google. Você sabe fazer a pergunta correta, que o resultado da sua busca é a resposta que você procura? Se você não souber fazer a pergunta correta, aí você não vai achar a solução. Depois de hoje, mesmo que você não tenha ainda, você vai ter em algum momento ainda a capacidade de escrever um Makefile sozinho, você sabe pelo menos agora fazer uma pesquisa. Como editar no Makefile, como inserir a linha de compilação no Makefile, como declarar uma variável no Makefile, como alterar o conteúdo de uma variável no Makefile, como excluir uma variável. Você sabe fazer perguntas agora inteligentes, né? Agora você escreve no Google: olha, estou trabalhando aqui, não deu certo. O que vem a resposta dessa pergunta? Eu nunca fiz, até poderia fazer de curiosidade. Google, estou trabalhando aqui, deu tudo errado. O que eu faço agora? Não sei exatamente o que vai aparecer, mas certamente não vai ser a linha específica do Makefile que você precisa alterar para poder fazer a devida alteração, né? Então, pelo menos você tem que se informar para pelo menos fazer boas perguntas, seja para um professor, para um monitor, para a equipe e para o Google, né? Então, mesmo que você não saiba, não decore tudo, não há necessidade, mas pelo menos você saiba fazer boas perguntas, que essas perguntas te levem na direção da solução do seu problema. Certo, senhores e senhoritas? Hoje, infelizmente, a gente não vai poder resolver exercícios das listas aí, das dúvidas específicas da nossa disciplina, mas eu precisava fazer essa passagem completa aqui no Makefile para vocês terem essa noção toda aí do processo de construção de um software quando ele tem múltiplos arquivos, né? A gente viu na sexta-feira que vale a pena dividir em múltiplos arquivos. As bibliotecas são um exemplo clássico aí dessa divisão, não é o único, mas justifica bem a necessidade. E a gente viu que quebrar arquivo pode implicar em múltiplos comandos no processo de construção, e esse processo pode ser automatizado via script, quando ele for simples o suficiente, e um pouco mais sofisticado já vale a pena pegar um sistema de construção como o Make aqui. E como eu falei, qualquer Linux vai ter um Make aí instalado para você já poder usar. Tem outras variantes, claro, mas no princípio a ideia é mesmo, automatizar o processo de construção e instalação e entrega do seu software, tá bem? Deixa eu ver aqui no chat que piscou agora, ver se é alguma participação para a gente encerrar por hoje. Temos aqui... O Vinícius perguntou se vale a pena botar os arquivos .1 em outro diretório. Facilita no processo da limpeza, né, Vinícius? Você sabe que está tudo num lugar só, você tem um diretório onde é que todos os arquivos autogerados estão todos lá, você pode simplificar a sua linha de cleanup simplesmente apagando esse diretório, né? Na hora de você dar o make, você deixa ele sempre construído, né? E quando você quiser apagar, você vai lá e apaga o conteúdo dele, por exemplo. Mas como a gente fez aqui com o find, os pontos OS vão ficar perdidos ali em alguns diretórios, mas o find localiza um por um e apaga tudo. Tá certo? Então aí vai um pouco de questão mesmo de preferência pessoal, né? Eu particularmente já não me importo muito onde é que eles estão e boto todos com find descobrir, né? Mas porque eu uso o Vim também, numa ideia pode ficar, a sua ideia, por exemplo, ficar mostrando que tem aquele arquivo ali, fica um pouco poluída a visão, aí vale a pena você botar no diretório à parte que você não vai expandir ali a visualização do diretório e não vai se incomodar visualmente com eles. Mas você viu que para direcionar eles para algum arquivo é fácil, né? É só mandar eles aí para um outro diretório. Eu não mostrei isso para vocês, mas tem um recurso Makefile que você adiciona um prefixo em uma variável. Então você pode ir lá na variável de objetos e cada uma delas adicionar um prefixo que é um diretório, onde é que todas elas vão. Tá certo? Você pode remover também um prefixo para tirar, por exemplo, tira o prefixo sources e bota obj. Aí agora todos os sources vão para o obj barra o nome do arquivo.obj. Dá para fazer assim também. Eu fazia assim, mas parei de fazer para simplificar. Eu estou ficando velho, né? Eu estou na linha da simplificação. Faz um pouco mais simples, já que o find acha para mim de toda maneira. Mas é possível fazer também. Certo, senhores e senhoritas? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou continuar com essa questão de trabalhar com o ambiente de múltiplos arquivos mais uma vez, na próxima quarta-feira. Por isso que eu falei para vocês, quem pudesse não perder esses 3 encontros, que agora eu vou fazer uma coisa legal. Vocês vão ver que quando eu for procurar bibliotecas escritas em C, e principalmente de código livre, provavelmente eu vou achar uma base que eu vou clonar aqui localmente na minha máquina. Quem não faz isso ainda, eu vou mostrar como é que faz. E vou usar o make, vou deixar essa biblioteca prontinha, dou um make install, bota lá no meu sistema e vou poder começar a escrever programas que usam aquela biblioteca. Aí isso é bem interessante porque vocês vão entender que esse processo, justamente porque a gente sabe como fazer uma biblioteca, então pegar uma biblioteca pronta, que é de alguém que usou o processo semelhante, não vai ter dificuldade nenhuma pra gente. E eu finalizo mostrando também que às vezes fica tudo empacotado automaticamente pelos próprios sistemas de pacotes do Linux e você pode instalar uma biblioteca que vai vir toda pronta, já pré-compilada e instalada nos lugares apropriados para uso. E essas bibliotecas a gente vai usar nos trabalhos que eu vou sortear o tema na próxima quarta-feira. Então a gente está com uma série de encontros aí no nosso curso que não está valendo a pena perder, pelo conhecimento e também pela responsabilidade associada aos encontros. Sexta-feira agora a prova, número 2, e na quarta-feira que vem a escolha dos temas. Isso vai ser muito importante porque vai ser sorteado, vai ser pelo processo de sorteio, então você tem que estar em um quarteto para poder participar desse sorteio.
E, naturalmente, se você não estiver participando do sorteio, você vai ficar com sobras de temas e com sobras de membros também, né? Se você não se organizou, mais para frente, você já vai começar atrasado e nem não necessariamente com um dos temas que já foi sorteado e também não necessariamente sabendo com quem, né? Então, quarta-feira é muito importante que você esteja presente aqui para participar desse sorteio e de já você já pode conversar com seus colegas aí que vocês têm afinidades para montar esses quartetos. Aproveitem esse grupo de WhatsApp que vocês têm para já se organizando, para que eu vou precisar dessa lista desses quartetos para fazer o sorteio antes da quarta-feira. Eu explico isso direitinho na segunda. Tá bem? Muito bem, é o conteúdo meio pesado, né, Vinícius? Infelizmente, como eu falei, eu não posso me alongar muito nos Bakefiles. É um tema que daria certamente para a gente conversar muitos encontros, né? Mas a gente tem aqui pelo menos uma base que eu sei que vocês vão conseguir adaptar para poder fazer os trabalhos de vocês e vai ser uma base útil aí durante muito tempo, não só para o curso de APC, tá certo? Muito obrigado, Vinícius, e todos os demais que estiveram comigo aqui até agora. Eu vou encerrar as gravações. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estiverem revendo esse material, for com dúvidas, não deixem de tirar essas dúvidas. Mandem as perguntas para mim aqui via chat no Teams. A gente pode conversar também no fim da próxima aula. E, naturalmente, quando vocês forem preparar aí o trabalho de vocês, vocês vão ter que mexer um pouquinho nesse make e eu ajudo vocês a fazer essa customização se vocês tiverem alguma dificuldade, tá bem? Obrigado a todos, um bom dia e até quarta-feira.